Sejam muito bem-vindos ao Brechas Urbanas. É um prazer estar nesse palco mais uma vez para apresentar esse evento que é tão querido. Brechas Urbanas é um encontro que acontece todos os meses aqui no Itaú Cultural para falar sobre cidade. Ele não tem esse nome à toa, ele chama Brechas, porque a gente se interessa menos pela cidade concretada, pronta lá fora. A gente se interessa pela cidade das brechas, das possibilidades, das oportunidades de melhora, de transformação. Todo Brechas Urbanas tem um tema. O nosso tema de hoje é As cidades têm gênero, ponto de interrogação. A gente vai conversar um pouco sobre isso da perspectiva dos corpos na cidade e da perspectiva do corpo da cidade. Como é que esse gênero, se ele se manifesta, se ele é mais masculino ou mais feminino, e como é que a gente equilibra essas duas qualidades, masculina e feminina, para harmonizar a nossa cidade. Cabeça, né? Mas também não é cabeça, porque é muito corpo. Essa noite a gente tem 3 convidadas. Todas elas estão morando em São Paulo, mas nem todas são de São Paulo. Cada uma, portanto, tem uma versão diferente da cidade de São Paulo, não só pelo lugar onde elas moram e onde nasceram, mas por causa dos trabalhos que elas fazem, que são muito diferentes e diversos. Nossa primeira convidada é atriz, diretora, empreendedora, autora do portal Casa da Maitê, que é o maior e mais antigo site sobre diversidade da internet brasileira. Seja muito bem-vinda, Maitê Schneider. Nossa segunda convidada é arquiteta e urbanista, é colunista do site Justificando da Carta Capital, é assessora parlamentar do vereador Eduardo Suplicy, pesquisadora de questões raciais, ativista do feminismo negro e pesquisadora do direito à cidade. Seja muito bem-vinda, Joyce Bert. Nossa terceira convidada da noite é música, desde 1992. Tem uma extensa carreira. Certamente vocês conhecem, se não toda essa carreira, boa parte dela. Já passou por diversos estilos, formações de banda, ganhou diversos prêmios, revelação. Foi agraciada por diversas instituições que olham para a arte, que olham para a música. É atriz, passou pelo teatro. Em 2015, lançou o disco Selvática, que traz várias questões que pensam sobre essa questão do feminismo. Seja muito bem-vinda, Karina Burr. Muito bem. Maitê, você está à vontade? Está à vontade? Veja bem. Então, né? Não, com roupa eu nunca fico à vontade. Né? Ela demorou tanto para tirar, né? Eu estava sempre cheia de pano, a vida inteira eu fiquei me escondendo, né? Então, agora estou numa fase bem exibida, né? Eu estou com 45 anos, então estou numa fase bem exibidona, né? Então, quando eu estou com muita roupa, assim, eu sou de Curitiba, né, gente? Então, isso aqui para mim é roupa demais. Então, daqui a pouco a gente vai esquentando o papo, né? Esse tete-a-tete que a gente vai fazer. Ela já baixa o outro ombro, ó, já está até começando. A gente já baixa o outro ombro, então a gente vai fazendo um mise-en-scène. Daqui a pouco eu fico mais à vontade. Muito bem, aguardem. Não vamos revelar muito agora no começo para as pessoas. Então, exatamente. São vários. Eu sou escorpião, com ascendente de escorpião e lua em escorpião. Olha o segredo que tem. O melhor é para o final, Maitê, guarda aí. É que eu não acredito em final. Eu acho que o negócio não para nunca. Eu também não acredito em final, Maitê, concordo com você. Mas eu acredito em começo. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, a gente tem um vídeo para exibir. É um vídeo relativamente curto. Ele foi feito pelo Liquid Media Lab, especialmente para esse Brechas Urbanas. Ele foi feito durante a Marcha das Mulheres por Diretas Já. E a minha sensação é que esse vídeo é como se fosse o enunciado das coisas que a gente se propôs a conversar aqui essa noite. Se São Paulo fosse uma pessoa, acho que seria homem, seria branco, seria heterossexual, seria de uma classe média
classe média alta, porque a gente vê que a cidade de São Paulo é uma cidade que constantemente ela quer tirar as pessoas pobres, porque ela acha que tem que limpar, né? Tem sempre essa noção de que limpar a cidade são tirar as pessoas pobres, as pessoas negras, as mulheres negras. Então, acho que seria esse homem branco. Eu acho que a cidade de São Paulo ela tem cara e corpo de homem. E eu acho que não é uma cidade que foi feita para nós mulheres. A gente não pode andar sozinha à noite na rua, a gente não pode frequentar determinados espaços que acham que é só para os homens, até determinadas profissões, né? Como a minha, fotógrafa, ainda é uma profissão que é a maioria de homens. Me parece que ela é uma cidade que tem um corpo múltiplo, mas uma cabeça masculina, heterossexual, branca, de classe média ou rica, né? E é isso que comanda, infelizmente. O protagonismo de São Paulo hoje é a cara da mulher preta, pobre e periférica. Acredito que é dessa forma. E aí a gente precisa desconstruir algumas coisas que já estão introjetadas pela sociedade que a gente vive, né? O mundo é machista. Então, na desconstrução, acho que é possível a gente construir uma cara nova. E essa cara é a mulher preta, pobre e periférica. Então, de alguma forma, as mulheres elas têm que dar uma dupla batalha. Elas dão uma batalha para fora, para a sociedade, e internamente com seus pares também para conquistar o espaço delas dentro dos movimentos também. Acho que isso é meio inevitável, mas a gente tem avançado nisso. Eu sinto que a gente está avançando. Se a gente olhar a nova geração de mulheres, assim, acho que fica bem latente que o feminismo já está plantado ali, sabe? Nas crianças, nos adolescentes. Acho que essa relação está mudando e ainda bem que está mudando. As mulheres sempre têm muito a dizer, né? Sempre tem muito a dizer do ponto de vista da solidariedade, da ajuda, né? Do sofrimento, dos silêncios, né? Que a gente tenta romper por muitas maneiras, né? Através dos grupos organizados de mulheres, né? A gente sabe que pessoas, indivíduas são importantes, mas a gente sabe que o que transforma de fato é uma força organizada, né? O coletivo, isso as mulheres ensinam desde muito tempo, né? Seja familiarmente, seja em grupos auto-organizados de mulheres, isso é fundamental. A gente resiste. São Paulo é diversão, é trabalho, é correria, é luta, é resistência. Eu, como mulher transexual, principalmente, posso falar que São Paulo é isso, é resistir a todo momento. E não só como mulher transexual por ser transexual, mas por ser mulher, eu acho que São Paulo é resistir a todo momento, abrir o olho para sair da minha casa e passar por aquelas coisas chatas de assédio na rua, da correria, de nunca se atrasar, de sempre pedir para deixar a esquerda livre na escada rolante, no metrô. Então eu acho que isso, São Paulo não pode ter uma cara definida, porque São Paulo ela é todas as caras, ela é todas as cores, todas as raças, todos os amores. Então para mim São Paulo é isso. Então, para que os direitos também fossem iguais, né? Principalmente o nosso direito de viver. Na sociedade que eu gosto, que me oprime, eu levanto a cabeça e fico em cima da sociedade. Eu sei que você, que tá aí, que já deve ter passado alguma coisa semelhante, vai tocar isso no seu coração. Porque aqui tem guerreiro e tem guerreira, faz barulho que tem guerreiro e tem guerreira. Joyce, queria começar essa conversa com você. A gente falou sobre... Tem uma coisa muito forte no vídeo, que é se São Paulo fosse uma pessoa, seria um homem branco, heterossexual, classe média. Obrigada, Maitê. E da perspectiva de alguém que vem da arquitetura, que trabalha na política, como é que você vê essa emergência desse gênero masculino que aparece nas formas da cidade, na lógica como a cidade é usada e nas relações que são moldadas por essa cidade? Lembrando que a gente tem aquelas imagens para irem apoiando sua fala, então pode ir pedindo elas, que elas estão aqui prontas, tá? Então, boa noite para todo mundo. Muito legal estar aqui com essas mulheres incríveis falando um assunto tão necessário. Então, é isso aí mesmo, né? Se a gente pudesse caracterizar a cidade, a gente diria que ela é um homem branco, heterossexual, classe média alta, com todas as facilidades que isso implica,
né? Então, assim, quando eu ouvi o tema da conversa, né, as cidades têm gênero, então uma pergunta que no primeiro momento a gente fala, não tem. Eu já ouvi muita gente falando, inclusive mulheres mesmo que não têm essa percepção de como seria a cara da cidade, né? Como que é a cara do espaço que a gente, enfim, que a gente ocupa nas cidades. E aí a gente precisa fazer algumas definições. Eu acho que a primeira dela, que eu acho que é bem importante, porque, infelizmente, essa discussão de gênero é uma discussão muito atrasada aqui no Brasil. Enfim, a gente está tentando trazer essa discussão com mais força, mas ainda existe muita resistência, justamente porque tem a cara das cidades do homem branco, hétero, ali, pautando o que deve ou não ser dito. Então, quando a gente fala em gênero, a gente está falando da organização social, da diferença biológica. Então, o gênero ele é performático, né? E a gente sabe disso usando exemplos muito simples. Por exemplo, tem uma frase da Simone de Beauvoir que é muito dita, que as pessoas falam muito, mas poucas pessoas param para entender o que isso significa, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, eu vejo muitas meninas, inclusive, decodificando isso de uma outra forma. O que ela quer dizer é que, a partir do momento que a nossa mamãe, nosso papai sabe o que tem dentro da barriga, biologicamente falando, já começa toda a performance ser desenhada. Então, você está grávida, né? Vai ser o quê? Vai ser uma pessoa, vai ser uma criança. Ou a gente não fala isso, a gente fala, vai ser uma menina, vai ser um menino. E, a partir daí, já se desenvolve todo um caminho que a gente vai obedecer aquilo a vida inteira. Essa é quase a primeira pergunta obrigatória para alguém que está grávida, né? Exatamente. Menina. Exatamente. Eu brincava muito quando eu estava grávida, porque eu sou mãe, tenho 4 filhos, já são adultos praticamente. E as pessoas falavam assim para mim quando eu estava grávida: vai ser o quê? E eu falava: vai ser gente. Porque a gente está grávida de gente. Então, é importante a gente entender exatamente o que a gente está falando quando está dizendo sobre gênero, porque gênero também é uma relação de poder. É uma relação de poder que se estabelece a partir dessa performance que já é pré-discursiva. A gente já sai da barriga da nossa mãe com um caminho de performance. E aí isso vai sendo pautado em toda a sociedade, né? Como é que uma mulher tem que agir, como é que ela se comporta, como é que ela anda, onde ela anda, com quem ela anda, como é que ela vai se portar, enfim. E aí entram as bifurcações, que você é uma mulher negra, você é uma mulher asiática, você é uma mulher indígena, e tudo isso implica no comportamento que vai ser exigido da gente. Os estereótipos são criados a partir daí também. E aí, eu, como arquiteta, urbanista, que gosta muito de pesquisar essa coisa do direito à cidade, eu fui chegando à conclusão de que aquilo que existe na sociedade ele vai se refletir em como a gente desenha o espaço que a gente vive e convive. Né? Então, os desenhos da cidade, os espaços que estão projetados por aí, o que está planejado na cidade, ele não é isento. Ele tem um discurso que, ainda que a gente não consiga assimilar esse discurso ou perceber muitas vezes esse discurso, porque a gente está naquele ritmo frenético e as coisas são tão normalizadas, né? A gente vê tudo tão naturalizada na sociedade as coisas que acontecem, que a gente acaba não prestando atenção. Então, quando você fala as cidades têm gênero, a gente tem que parar, dar um respiro para pensar. Então, no primeiro momento, as cidades não têm gênero, né? Porque não existe lugares na cidade onde é tudo rosa. Tirando aquele equívoco do vagão rosa no metrô, não tem isso. Então, como é que seria uma cidade feminina? É uma cidade cheia de frufru, de prédios rosas, flores e tal, uma cidade meio mole, meio que induz a gente a pensar em uma sensibilidade e tal. Então, no primeiro momento, a cidade não tem um gênero determinado, ou pelo menos não deveria ter. Né? Mas a gente trabalha com o simbólico também. Na arquitetura, no urbanismo, a gente tem muito essa coisa da informação simbólica. Então, a cidade tem vários símbolos que estão induzindo a gente a meio que pensar no espaço como sendo masculino ou como sendo feminino. A gente é induzido a isso pela simbologia que está empregada nas cidades, nas construções dos prédios, no desenho, nas configurações dos bairros e tudo mais. Então, tudo que a gente tem de errado na sociedade, ela também está respondendo, está tendo uma resposta no planejamento das cidades. Então, é muito correto a gente pensar nessa coisa do gênero nas cidades, porque isso existe. Eu estou projetando aqui essa foto que é da Avenida Paulista. Essa foto é de uma arquiteta chamada Camila Gomes, que cedeu para a gente usar essa noite, para ilustrar uma coisa que você me falou quando a gente teve nossa conversa prévia sobre esse simbólico e como ele está presente especificamente na forma que os prédios têm, né?
Quer falar um pouco sobre isso? A cidade é fálica, né? Ela é impregnada de símbolos fálicos. Então, quando a gente fala isso no primeiro momento, as pessoas acham que está louca, né? Falam, imagina, você está maluca, quer dizer que tem um monte de pênis projetado e a gente está convivendo com isso, como assim? Mas aí, se você vai pesquisar ao longo da história, isso deixa de ser uma coisa surreal, assim, impossível de acontecer, né? A gente tem aí um centro econômico. E o centro econômico ele é tomado basicamente por homens. Então, é claro, não é uma regra explícita, mas está ali, nas entrelinhas, um símbolo que é o falo. O falo ele é um símbolo do poder masculino. Então, ele está, sim, pautado nas construções, nas configurações. A gente tem obelisco, a gente tem prédios em formato que lembram falo, né? E, no primeiro momento, parece muita loucura, mas existem alguns arquitetos que projetaram prédios que são muito mais parecidos com o falo, que a gente consegue assimilar melhor esse desenho e pensar. Há um tempo atrás estava na mídia aí um prédio da sede do Partido Comunista da China, que foi projetado, foi até proibido, deu uma maior polêmica porque era um falo. Então, quer dizer, quando eu fui pensando nessa coisa do falocentrismo aplicado no desenho da cidade, né? Eu peguei como referência uma fala do Oscar Niemeyer, que, para mim, foi um dos maiores arquitetos que a gente teve, e é uma referência para mim. E aí ele fala que a arquitetura que ele desenhou era inspirada nas curvas da mulher amada, nos morros, né? Essa coisa toda orgânica que a gente naturalmente tem aqui. Então, a arquitetura dele ela meio que obedece isso. Eu falei, realmente, a arquitetura e o urbanismo ela trabalha em cima de símbolos, né? A gente vai buscar referências e tudo está ali meio implícito. Essa coisa do concreto também, né? Do brutalismo, do modernismo, que usava-se muito concreto, e era um movimento que apagou mulheres. As poucas figuras da arquitetura que eram mulheres foram, de fato, apagadas, né? E aí a gente pensa que é uma coisa coincidente, é uma coincidência, mas não é. Quando você olha o MASP, por exemplo, ele foi ali projetado por uma mulher, a grande Lina Bobardi, ele tem uma outra configuração, porque, ainda que ela não fosse feminista, pelo menos eu não tenho nenhuma informação de que ela era feminista, enfim, assumida e tal, mas como a gente vivencia a cidade de uma maneira mais opressora, então é natural que a gente traduza para as coisas que a gente faça uma coisa de amplitude. Então, a gente tem aquele vão livre, que é uma coisa meio chamativa. Tanto é que, quando se pensa em fazer, hoje em dia, todas as manifestações elas vão para o vão livre do MASP. É um lugar onde a gente sente muita vontade. É um respiro na selva de concreto e de falos, né, que está ali demarcando o poder econômico. Então, a gente sente ali aquela coisa mais espaçosa, mais acolhedora, mais convidativa. Tem uma coisa no MASP que como a Avenida Paulista foi toda ocupada por prédios muito altos, e esse é um dos pontos mais altos de São Paulo, o MASP é o único lugar onde a vista da Paulista foi preservada, é o único lugar onde você tem algum horizonte, né? Eu acho a Lina muito visionária por vários motivos, acho que esse é um deles. Pegando um pouco de carona na sua fala, a gente tem 2 prédios muito emblemáticos na cidade de São Paulo que mostram um pouco essa característica falocêntrica da arquitetura. O Banespa, eu acho que é um exemplo assim, e o Copan, que é do Niemeyer, que você citou, que é o contrário disso, né? Que é um prédio que tira partido de outra simbologia de formas. Quando a gente teve nossa conversa prévia, eu perguntei para a Joyce onde é que está a cura desse molde tão masculino no espaço, né? Será que a gente vai ter que demolir tudo e construir tudo de novo? E aí, quando a gente estava conversando, a gente pensou como isso seria uma solução masculina também, né? Como a ideia de quebrar tudo e construir tudo de novo é um jeito de operar muito masculino. Como o jeito de operar feminino está em outro lugar, está na negociação, está na mudança do imaginário. E aí, depois que a gente falou sobre isso, eu me lembrei de uma referência que eu vou mostrar, que é um livro feito por uma artista, por uma mulher espanhola, chamado O Guia Fantástico de São Paulo. É um livro que não teve uma grande tiragem, ele não é muito conhecido, mas é um livro que mostra a cidade, espaços que a gente conhece da cidade, mas está propondo um uso ou
um acabamento arquitetônico diferente. Então, por exemplo, isso aqui é o Buracão da Paulista. Ela está imaginando como seria se, em vez disso aqui ser um túnel por onde passam os carros... Vocês localizam isso aqui, onde a gente está? Está aqui pertinho, né? Está imaginando se isso fosse uma piscina pública, se tivesse um paisagismo, né? Se esse fosse um espaço de lazer, né? Se fosse usado de outros jeitos, se tivesse outros signos. Aqui ela está imaginando como é que seria um domingo no Tietê, se ele fosse um rio limpo, com a margem, com a mata ciliar preservada. Aqui ela está imaginando o baixio do Minhocão, como é que ele seria se ele virasse um espaço de lazer, se parte da vegetação em volta dele fosse preservada e fosse cultivada de novo. Eu gosto muito desse trabalho da Ângela porque ele vai mexendo com o nosso imaginário de cidade. E eu acho que esse tipo de solução é uma solução muito feminina também, né? Eu não gosto muito dessa ideia do que é de cravar o que é feminino ou o que é masculino, de uma maneira meio essencialista, porque eu acho que daí descendem os estereótipos que a gente trabalha, né? Então a mulher ela é mais sensível, a mulher entra meio no pré-discurso. Mas o que eu vejo é que o fato da gente ter uma vivência de cidade extremamente opressora e agressiva faz com que a gente deseje esses oásis. Né? Então, a gente quer um espaço que seja mais integrado, onde a gente possa ter uma comunhão, uma comunicação. Então, eu imagino nesse espaço, por exemplo, mães que têm filhos. A cidade é extremamente hostil para as mães que têm filhos. Então, tem lugares que não aceitam uma mulher com filhos. A gente não tem fraudários públicos espalhados pela cidade. Então, tem muitas vezes a mãe não quer sair de casa com o filho porque a infraestrutura não ajuda. Então, quando a gente pensa em arquitetura que vai, de repente, dizimar essa ideia da cidade falocêntrica, a gente pensa assim, nesses respiros onde a gente pode simplesmente sentar e olhar nossos filhos brincando e ver as pessoas de idade também ali conversando. Porque a experiência de opressão na cidade ela não é só para as mulheres. Né? As mulheres elas experimentam de uma forma... a opressão que existe na cidade de uma determinada forma. Aí, dentro da categoria mulher, vai ter também a sua divisão. Como eu estava ouvindo, acho que a Maitê ou a Karina falando dessa coisa da cidade, de sentir São Paulo mais cavalheiro. Né? Então, portanto, seria, a princípio, menos machista, só que também o cavalheirismo, até um certo ponto, ele é uma maneira de você agredir também a mulher, que você está dizendo para ela que ela não tem capacidade de fazer as coisas que o homem, provedor, pode proporcionar para ela. Só que, para a mulher negra, ela vai vivenciar de uma outra forma. Não tem gentileza com as mulheres negras. A hostilidade, quando a gente anda nos meios urbanos, é muito maior. Então, de repente, o meu cabelo não vai ser aceito nos espaços, ou eu vou entrar em espaços onde vão me olhar e vão me ver como uma figura não pertencente àquilo, então, por isso, eu preciso ser seguida para ver o que eu vou fazer, porque pode ser que não seja tão adequado assim a minha atitude ali e tal. Então, a gente trabalha em vários níveis de opressão que acontecem dentro da cidade, que é um espelhamento do que acontece no social, é um resultado dos estereótipos que a gente tem em números, é resultado do racismo ou dos racismos, né? Porque a gente fala muito racismo que a pessoa negra sofre, mas também tem os indígenas que sofrem racismo. Quando a gente fala em questão de gênero, a gente não está falando só de mulher, a gente está falando de mulheres trans e de outras vivências de mulher também, de lésbicas, bissexuais, que também vão experimentar de formas diferentes. É o que a gente chama no feminismo negro de interseccionalidade, que são as várias rachaduras que a gente vai ter que trabalhar dentro de uma mesma ideia, né? Dentro de uma mesma manifestação, de uma mesma vivência. Então, eu acho que esses espaços que mostra, assim, ele é uma resposta à opressão que a gente sente e que muitas vezes a gente não sabe dizer. Eu tive numa reunião lá em Sorocaba, né, que era com alunos de arquitetura, e aí uma moça falou assim: eu não vejo isso de opressão nas cidades, né? Então, no primeiro momento, a gente não vê mesmo, porque a mulher hoje em dia ela anda por onde ela quiser. A gente vai para os lugares que a gente quiser. Não existe uma proibição de fato. Existe uma proibição implícita. É aquilo de você não dizer o não, mas o não está em todos os espaços. Por exemplo, se eu quiser, 3 horas da manhã, sair para comprar um pão numa padaria que funciona 24 horas, que é próxima da minha casa, eu não vou. Porque, à noite, não é lugar para as mulheres circular. Né? Tem essa questão
dos horários, tem essa questão da segurança da cidade, né? Tem certas ruas que elas não convidam as pessoas a passar, então as mulheres não podem passar por ali porque elas podem ser agredidas. Tem lugares que são mal iluminados, tem lugares que não têm os passeios públicos adequados, as calçadas não estão ali devidamente bacana para se caminhar. Então, são obstáculos que estão dizendo para a gente, de maneira silenciosa, olha, aqui você não vai ter muito espaço para estar convivendo. Né? Essa coisa da carrocracia também. O carro também ele não tem um formato fálico, mas ele também está ali meio que na retaguarda da expressão do patriarcal dentro das cidades. Quer dizer, o pedestre não tem direito à rua. Os carros é que têm direito. Então, a gente está cada vez mais oprimido na calçada, e aí parece que eles é que comandam. A gente fala, mas as mulheres dirigem também. Mas as mulheres dirigem com preconceito. As mulheres dirigem acompanhadas ali pela coisa de você não sabe dirigir, você vai acidentar, você vai provocar, enfim. Tem várias outras coisas aí para se pensar. Eu me lembro de um comercial, uma peça publicitária de um Fusca dos anos 60, que era um Fusca meio amassado, de uma batida. E aí tinha uma coisa tipo, mais cedo ou mais tarde a sua mulher vai começar a dirigir. Então, adquira um seguro para quando ela bater o seu carro, você não ter que gastar. Enfim, esse tipo de preconceito é muito presente e era mais declarado. Eu concordo com você, ele está mais mascarado e disfarçado. Tinha mais uma foto que era o Minhocão, era uma piscina no Minhocão. Vou passar um pouco para a Maitê. A gente falou sobre esse tema da perspectiva do corpo, que é a cidade. E eu acho que você traz esse tema para uma outra escala, que é para o seu corpo, né? Como é que esse masculino e esse feminino brigaram por espaço dentro de você e fizeram surgir essa mulher arrebatadoramente bonita que está aqui na minha frente, desconcertantemente bonita. Agradeço. A gente já está íntimo, vocês perceberam, né? Nada. Foi só um sanduíche, gente, ainda. Boa noite, então, né, gente? Eba! Não escutei? Boa noite. Agora está gostoso. Então, né, bom, eu sou atriz de teatro, né? Então, vocês vão descontando metade do que ela falar, porque tem coisa de devaneio no meio, né? Mas, assim, é muito louca essa coisa da cidade, né? Porque eu percebo de um jeito muito diferente por tudo, né? Eu sou de Curitiba, estou morando em São Paulo fazem 3 meses que eu estou morando em São Paulo. E mesmo, né, não parecendo, eu tenho 45 anos. Né? Então... Esnobou. Né? Não é creme, né, amiga? Eu diria que é uns fluidos. Né, amiga? Você troca uma saliva, depois vai trocando outras coisas, né? Tem coisas que Rinil não faz, né? Você precisa de outras coisas. Mas, enfim, né? Depois a gente conversa melhor. Mas, assim, coitada da tradutora. Eu fico imaginando ela traduzindo o Rinil. Né? Ai, Jesus. Né? Mas tudo bem, vamos voltar. Mas tem coisas que é bem difícil mesmo, né? Tipo, e lá em Curitiba, né? Não sei quantas pessoas. Vocês conhecem Curitiba? Alguém conhece? Não? Então, é uma cidade assim, né? Tida como capital europeia, enfim, aqueles blá 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 todos, né? E realmente tem várias coisas bem bonitinhas, tal. E eu tenho eu não posso negar o lugar de privilégios que eu venho, né? Eu sou de classe média alta, sou branca, estou dentro de um biotipo que ai, que bonitinha, a pessoa está super enquadrada, mas nem sempre foi assim. Né? Então, eu não sei quantas pessoas conhecem a minha história, mas, enfim, eu nasci em Alexandre, né? Então, isso em 72, onde não tinha internet, essas coisas todas, por mais louco que seja, e era bem mais complicado. Então, as minhas cidades começaram no microcosmos, assim, né? Elas começaram no universo muito pequenininho. Então, a minha primeira pequena cidade foi a minha família, né? Quando eu percebi minha família, eu percebi um universo que eram umas cidades diferentes, né? Então, era como se eu fosse um país, meu pai fosse um país, minha mãe outro país, ou outras cidades, ou bairros dentro dessa cidade chamada família. E eu percebi que eu ia ter que trabalhar essa cidade chamada família ali dentro, porque era muito diferente do que eles chamavam, tipo, a gente faz um bairro, né? Porque quando a gente pensa uma família, a gente fala, a gente é um bairro, a gente é uma casa, a gente é um lar. E não foi isso que eu encontrei, porque eu tinha um irmão mais velho, o Guilherme, uma irmã mais nova, eu sou a filha do meio,
E eu sempre me senti um ET, né? Tanto que até os 16 anos de idade eu tentei 2 vezes o suicídio, por tipo, putz, tem alguma coisa errada, porque eu não me adaptava a ser como meu irmão era, e também gostava das coisas do universo da minha irmã e me proibiam de exercer as coisas que minha irmã fazia e que eram ditas femininas. Então, dentro dessa cidade chamada família, eu não me sentia enquadrada. Depois disso, eu fui para uma cidade, né, que era para ser a segunda cidade, chamada escola, né? E dentro dessa cidade chamada escola, eu comecei a perceber, né, já com os 6 anos de idade, eu entrei lá no primeiro, estava passando do pré para a primeira série, e o pessoal me colocou no meio de umas rodinhas assim, né, dos ditos amigos da época, os meninos e as meninas na hora do recreio, e eles começaram a bater palma e tipo me chamar de Mariquinha. Né? Mariquinha, Mariquinha. E eu, na época, bem retardada, né? Não tinha internet, né? A gente era retardada sem internet. E eu achava que era um super título, né? Eu achava, tipo, uou, que legal, eu sou Mariquinha, porque todos os amigos ali, tipo, uou, né? Eu falei, eu cu no meio da rodinha, né? E eu, tipo, nossa, deve ser super legal. E eu comecei a girar, sou Mariquinha, bem louca, né? E daí meu pai ia pegar a gente, né? Nós 3 fizemos um colégio franciscano lá em Curitiba, né? Você imagina o terror. E eu fui do jardim de infância até a formação do científico nem EC. Na época era científico, né? Nem existe mais, olha como é velha. Né? Mas ela foi até o final do científico nesse colégio franciscano. E daí meu pai ia pegar a gente contava. Meu pai perguntava aquela coisa de pai, como é que foi teu dia? Como é que não sei o quê, tudo tal. E daí a gente contava. E um dos irmãos queria ser melhor que o outro. Nossa, o meu aprendi isso, o meu aprendi aquilo. Aquelas coisas de irmão querendo competir entre si. Eu falava, deixa eles falarem, porque o meu ninguém vai bater hoje. Né, gente? Daí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, você? Eu falei assim, e você, Alexandre? Eu falei, então. Falaram tudo? O dia de vocês foi esse? Hoje eu parei no centro, comecei a girar, o povo me chamando de Mariquinha, e eu era o centro, que não sei o quê, e o povo mudo, meu irmão só olhava para o meu pai começava a se contorcer, e eu falei, gente, parece que não foi sucesso. Né, gente? A Karina entende de sucesso. Não foi. Né, cá? Então, daí aquele silêncio neutro, depois eles me contaram o que era ser Mariquinha. Eu falei, uou, não foi legal. Né? E daí eu percebi que não eram tão amigos quanto eu achei que eram, e aquele povo que eu tive que conviver até o final, ou seja, lógico, isolada, tudo tal. Então, ninguém queria fazer trabalho comigo no colégio, eu era sempre a pessoa que era tirada de conselho de classe. Por um lado, foi legal, porque eu me tornei a melhor aluna da turma, né? Mesmo não, eu nem sei se eu gostava de estudar, né? Mas eu falei assim, eu percebi que estudar era uma coisa legal. Daí eu falei assim, gente, eu posso usar isso como mercado, como moeda de troca, de permuta. Eu comecei a me tornar a melhor aluna, e daí comecei a negociar as coisas no colégio, porque a gente também tem que se virar e ser inteligente, né, gente? E daí a pessoa vinha e, tipo assim, olha, vai ter, você pode passar cola para mim, porque teu caderno é o único que tem tudo? Eu falei, claro, desde que você me convide para aquela festa, que eu não recebi convite ainda. E daí o povo convidava, né? Eles não tiravam você para jantar. Muito chantagista. Continua até hoje, amiga. Mas daí, tipo, né? Porque você aprende, né? Hoje eu processo. Processo e tiro dinheiro. Na época eu era chantagista só. E daí, na época, eu comecei a ver que tipo era legal esse tipo de coisa. Então, nessa cidade chamada escola, eu também senti que eu estava à margem, não estava dentro dessa tipo de cidade chamada escola, colégio, etc. E depois disso tudo, né, que eu tentei suicídio, que nem eu falei para vocês, até 16 anos de idade, eu acho que uma criança ainda, por me sentir, não era para chamar atenção, né, que muita gente que não entende de suicídio, depressão, esse tipo de coisa, eu já tive os dois, talvez ache uma frescurite, né, e não é. Você querer fazer com que as pessoas que estejam perto de você tem um pouco de paz ou não encontro, por causa de uma pressão, de uma opressão, de uma sociedade que, infelizmente, é binária, dicotomista, que impõe regras e que, muitas vezes, você não se enquadra e que, muitas vezes, falam para você que você tem que aceitar simplesmente por ser natural e não explicam que naturalidade tem nisso. E, depois que eu saí do colégio, eu me formei no Bom Jesus, nesse colégio franciscano, eu fui fazer Direito, e, imagina, curso de Direito ainda. E depois, não era o curso que eu queria, fui fazer letras, português e alemão, e depois eu me formei como atriz de teatro, que eu trabalho até hoje. E eu fui descobrir uma cidade que era muito mais opressora que essas outras cidades que eu passei. E é uma cidade que, infelizmente, eu fui conhecer o lado bom e o lado ruim. Uma cidade que, infelizmente, vive de guetos, uma cidade que, infelizmente, exclui as pessoas do processo societário. E mesmo eu, no meu lugar de privilégios, de branca, de classe média, e meu pai tentando me colocar numa redoma, sentia dificuldade de interação.
E, por um lado, foi um presente, porque eu conheci uma realidade que, talvez, se eu tivesse adequada, ou que, se eu tivesse dentro dessas cidades, desde a minha família, do colégio e da experiência com a sociedade, eu não tivesse conhecido. Eu conheci pessoas incríveis, eu fui militar, então, eu fundei, em 1997, o portal casadamaitê.com, que vai completar 20 anos, que foi o primeiro portal a trabalhar a questão da diversidade, junto com o Mix Brasil, que hoje em dia não existe mais, do André Fischer. E era muito difícil você falar sobre diversidade, né? Era muito difícil você existir. Aqui eu não estou falando de um lado vitimista, porque as pessoas, quando não tinha internet, e vários aqui devem saber, elas não tinham como se unir, né? A gente se sentia muito ET, muito sozinho. É incrível que, em 2017, eu vejo tanta gente se sentindo sozinha, mesmo numa multidão de pessoas, mesmo com esse tanto de redes sociais, mesmo com esse tanto de interações, aplicativos para conhecer gente, a gente está tão sozinho. Eu não consigo entender como, nessa sociedade, nessa cidade que a gente vive, que pulsa, que é pungente, que é viva, a gente não consegue ter uma interação, a gente não consegue unir ditas minorias, que, na minha opinião, é uma grande balela, porque eu acho que o Brasil é formado, na sua maioria, por esse somatório de minorias, sejam étnicas, religiosas, de orientações, de identidades diferentes, de credos diferentes. E eu fico pensando quanto tudo isso, a gente fala de uma cidade, né, que nem Joyce falou, que nem Karina vai falar, Nath está colocando aqui, e a gente pensa, não é só uma cidade, não é só uma cidade. Quando a gente não se empodera do lugar onde a gente está e de quem a gente está fazendo o quê aqui? A gente está fazendo o quê nessa vida hoje, entende, galera? Quando a gente passa por um mendigo na rua e a gente fala, puta, que vagabundo do caralho, vive disso. Ou quando a gente passa por uma travesti, puta, faz uma piadinha sem graça. Para você é uma piadinha, para ela pode ser a gota da mão, a gota da água de uma pessoa que escuta a vida inteira o seu traveco, filha da puta. E, quando chega em casa, ela pega o revólver e dá um tiro, e você nem sabe que está sendo um assassino em potencial, uma assassina em potencial. Então, todas as nossas ações é ação e reflexão de tudo isso, é uma coisa física, galera. E essa sociedade faz isso diariamente com a gente, de maneira cotidiana, e a gente não se percebe, porque a gente fala, não, está normal, porque não está acontecendo comigo. E tem um cara meio famoso aí, né, que se chama Mahatma Gandhi. Não sei se alguém já ouviu, mas ele é meio famosinho, assim, não tanto quanto eu. Mas daí esse cara... mas assim, né, o Mahatma. Eu chamo de Mahatma, ele, né? O Mahatma, né, ele falava uma coisa assim, tipo, puta, né, o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, entende? E é o que a gente está fazendo com essa cidade, que grita regras, que diz como é que tem que ser agido, que sabe como é que a gente tem que estar, que performance que a gente tem que exercer na sociedade. E a gente não pode fazer isso, galera. A sociedade tem que abraçar a diversidade que todos somos. Eu não acredito nessas caixas identitárias, em caixas de orientação. Eu não acredito nesse papo de minoria, que é um papo para enfraquecer movimento, e o movimento gente, o movimento que eu digo dessa humanidade que nós somos. É isso que eles querem. E, por isso que eu percebo que existe muito medo dentro dessa sociedade, dessas cidades. Existe muito medo quando eu percebo que, por que discriminam tanto pessoas que saem dessas normas impostas, dessas condições impostas? É porque pessoas como eu, como Joyce, como Karina, como Nath, como vocês que estão aqui para a gente conversar, bater um papo, são pessoas que assustam. Porque eles dizem diariamente, a cidade está dizendo para a gente, você não pode existir. Você não tem direito de ser quem você é. Você não pode chegar onde você sonha chegar. E a gente continua resistindo, essa resistência que falaram no vídeo inicial. E, quando a sociedade quer ver a gente morta, porque ela quer, e ela mata. Ela não só bate, ela mata. Porque essa sociedade é feita por gente. E a gente continua resistindo, ela fala, puta que pariu, eu já neguei direito. Eu já disse que não pode. Eu já fiz o cocô do cavalo do bandido com essa criatura, ela continua viva, ainda dizendo para as pessoas e tentando empoderar essas pessoas. O que essa pessoa pode? Ela pode tudo. E é esse o medo que essas pessoas têm. Então, a gente tem que fazer a sociedade esse molde das coisas que a gente acredita, e, através da experiência que eu tive, através da minha vivência pessoal, eu transformei isso para um coletivo, é no coletivo que eu luto.
Depois do Casa da Maitê, eu fundei, junto com a Laerte Coutinho, que várias pessoas conhecem aqui, a cartunista, junto com a Márcia Rocha, com a Letícia Lans, que é uma pessoa bem legal também. A gente fundou a ABRAD, a Associação Brasileira de Transgêneros, lá em Curitiba. Isso no ano de 2007. E, no ano de 2014, a gente funda o Transempregos, né, que é www.transempregos.com.br, para fazer a inserção no mercado de trabalho de travestis e transexuais no mercado formal, daquelas que não desejam ficar na prostituição, que muitas vezes é a única forma que a sociedade deixa essas travestis e transexuais sobreviverem. E nada contra, se ela quiser se prostituir por opção, ok, por desejo, mas não é o que acontece com a maioria, como vocês devem saber aqui. Se não souber, eu estou informando. E o Transempregos visa fazer essa ponte entre o mercado de trabalho formal e a inserção dessas meninas, seja com capacitação e aproximando elas, porque tinham várias pessoas transexuais e travestis com doutorados, mestrados e trabalhando como caixas de supermercado, trabalhando de limpadoras dentro de casa, e também nada contra essas profissões, mas que ela queria trabalhar na área que ela tinha se formado e não conseguia, porque os RHs nem recebiam esse tipo de gente lá dentro. Então, essa é um pouco da minha visão da cidade, do quanto a gente pode mudar. E, apesar do discurso parecer ser negativo, eu sou super otimista, porque, ao contrário do que a Nath falou, eu adoro derrubar prédio. Eu gosto de prédio redondinho, né? Eu acho tão bonitinho o prédio redondinho. Acho tão... Levantar e derrubar, eu adoro isso, né? Acho que é por isso que eu gosto de sexo, né? Porque também você levanta e derruba, acho bem gostoso, né? Então, é um pouco isso, minha visão da cidade. Então, obrigada pelas palavras. A gente vai continuar a conversa, mas eu vou passar, então, para a nossa terceira convidada. Gente, adoro esse efeito especial. Karina Burr, você que é música, que tem vivência em diferentes cidades, mas principalmente Recife e São Paulo, conta um pouco da sua perspectiva pessoal e artística desse assunto. A gente falou um pouco sobre o que é ser só fala, mas talvez ela tenha ido por outros caminhos. Então, eu não vou te brifar muito, vou deixar você falar. Não, eu gosto muito de falar. De vez em quando eu falo isso, quando me perguntam essa coisa de andar na rua, né, de assédio, não sei o quê, que eu falo que a rua não é nós. Porque ela não, é como se a gente não tivesse permissão para estar ali, né? As ruas da cidade foram projetadas e foram feitas para homens. Elas têm nome de homem, né? As estátuas nas praças são homens, né? Mesmo que sejam estupradores, elas estão lá nas praças, né? Sempre homem, 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 homem. E aí, mesmo que isso, e aí é isso é naturalizado, né? Então, de repente, os homens passam de carro e eles gritam para a puta que está na esquina, eles gritam para a mulher que está passando, eles gritam para a mulher que está não sei onde, eles gritam para a mulher que está amamentando, eles gritam para a travesti que está passando, né? Isso é uma coisa muito comum. A gente aprendeu a naturalizar isso, né? E quando existem vozes que vão contra isso, é como, né? Você é louca, você é histérica, você está inventando um problema, ou você... Né? Isso é uma fora coisa do normal, né? Maitê falou muito da normalidade. Você não é normal, né? Sim, é como se para a gente sair de casa, estar na rua já é uma forma de luta, né? Você sair de casa, né? O seu corpo ele não é feito para estar ali. Né? Você, antes de sair de casa, toda mulher, antes de sair de casa, escolhe a roupa. E, muitas vezes, ela troca de roupa 10 vezes, porque aquilo está muito transparente ou está muito curto, depende do que ela for fazer naquele dia. Né? Será que, para tal lugar, pode ser aquela roupa? Né? Então, toda mulher passa por isso. É uma coisa... eu tenho uma coisa... Eu gosto de ter uma relação... Eu nunca tive carro, não tenho carro. Eu tenho uma relação muito de andar na cidade. Eu gosto muito disso, de andar nas ruas. Um tempo da vida eu tinha o costume de pegar um ônibus que eu não sabia para onde ia e pegar e fazer o trajeto todo para conhecer em Recife, isso, adolescente, eu fazia. E por conta de eu tocar tambor também, então eu ia para o bairro que era longe do meu para ir tocar no Maracatu, para ir tocar na Foché, e eu sempre circulava e voltava de madrugada. Então, eu sempre respirava muito com a cidade, né? E eu acredito muito nisso, na cidade como corpo vivo, né? Como organismo vivo, e a gente faz parte dela, né? Então, a gente respira ela. Então, aqui em São Paulo, com essa velocidade, então todo mundo entra nisso, né? Às vezes você não está com pressa, mas você tem que correr no metrô, porque está todo mundo correndo. Se você não correr, você vai cair.
e vão passar por cima de você, né? E para a gente está na rua, tipo, eu não gosto de usar sutiã, sai na rua, passou um vento, arrepiou o peito, naturalmente você bota a bolsa na frente, sabe? Porque é insuportável, porque não pode ser o peito arrepiado dentro da roupa, porque está todo mundo assim para você, né? Então, é uma coisa, tipo, um arrepio do seu corpo causa na rua, né? É uma coisa... o tempo todo você tem que se preocupar com alguma coisa, né? Você está preocupado, a hora de voltar, será que vai dar essa hora? Você pega o último metrô, massa, que massa, consegui pegar o último metrô, que massa, será que eu vou conseguir chegar em casa, do metrô até em casa? Né? Porque o homem tem medo de ser assaltado, né? No homem dói no bolso. É isso, no homem dói no bolso, na mulher dói no corpo, né? É uma coisa que está a todo momento ali. E não tem essa de lugar, para a mulher não tem muito essa, né? O lugar perigoso, né? Tem uma, não, ali é perigoso. Para a gente, todo lugar, dentro de casa é perigoso também, né? Mas não tem essa, né? A rua é sempre um desafio para a gente. E eu, como sempre tive esse gosto pela rua e por estar e por tocar de madrugada e andar muito só, eu, quando comecei a sair para a balada, tudo, eu sempre ia só. Eu nunca ia, por mais que eu sempre tive muitos amigos, eu encontrava com as pessoas lá. Eu não saía de grupinho, não ia de carona, eu ia só de ônibus, encontrava com as pessoas e voltava de madrugada ou de manhã com o primeiro ônibus, ou barará. E isso eu sempre gostei disso. Claro que às vezes é ótimo você ter seu carro. Às vezes eu fico, meu Deus, tem 10 tambor para levar, sabe? Lá vai eu. Às vezes eu fico, queria um carro. Mas eu acho que o carro também ele dá um poder extra para as pessoas, né? É um poder de passar por cima dos outros, né? Uma coisa que você andando, você vai no mercado, você só carrega o que você consegue carregar. Se você quiser mais, você tem que voltar lá e trazer de novo. Eu gosto disso, dessas complicações. De dar conta, né, da escala do próprio corpo, né? Eu entendo muito o que você está falando. E tem uma essa coisa das várias cidades dentro de uma, né? Quando a gente circula, quando uma mulher circula, ela sente muito mais essas diferenças, né? De um lugar por outro, mesmo se ela estiver no carro, né? Por conta dessa coisa do corpo incomodar, o seu corpo está incomodando. Né? Então, isso é uma coisa que é todo minuto da vida da gente. Né? É todo minuto. Então, isso não sai da cabeça da gente, é diretamente ligado com a cidade. Né? Então, essa coisa dos horários é uma coisa que... A roupa, né? Como é que você vai... Né? E aí os homens não percebem isso muitas vezes, porque, para eles, eles são o natural, né? Eles são o normal, eles são o que é aceito. Né? Um homem pensa se está bonito ou feio para botar a roupa. Ele não fica, meu Deus, né? Ou, às vezes, se preocupa se a meia é colorida demais. Né? De vez em quando tem amigo que faz isso. Né? Essa meia é de frango. Meu filho, você gostou da meia? Eu não gostou da meia. Né? Tem uma agonia, tem uma coisa. Rosa, não vou usar. Né? E a gente é uma questão mais séria. Né? É uma questão mais séria. Às vezes, você, quero sair gata. Aí você sai gata, depois, não queria sair gata. E aí, em Recife, essa coisa de além de tocar e de sair sozinha e não sei o quê, eu já tinha uma coisa meio desleixada. Né? Hoje eu sou perua porque eu era quando era adolescente, mas eu já tinha uma coisa de não gostar. Eu não gostava de... Até hoje eu não gosto muito de sapato alto. Não é o meu jeito de andar. Aqui é porque aqui é grosso, mas sapato fino e não sei o quê, eu não tenho essa coisa. Só que aí eu comecei a perceber não, começou a ser proposital, uma coisa de tirar totalmente esse lado para eu poder ter mais liberdade. Dessa forma, eu tinha realmente mais liberdade de ir e voltar. Minha avó sempre reclamava que eu tinha um cabelão e eu dava um nó, saía com um nó no cabelo, ia com a calça jeans, com a blusa solta, com o sapato baixo, e era minha... além de gostar de estar daquele jeito, era também meu jeito de me defender. Era uma forma de me defender. E eu saía com as amigas e eu ficava indignada. Eu ficava, meu Deus, como é que elas aguentam? Sabe, as amigas que saíam, as gostosas que saíam arrumadíssimas e de saia curta, e ouvindo. Gente, eu não aguento o que eu ouço. Como elas aguentam isso no dia a dia, né? Tinha uma amiga que tocou na Comadre Florzinha comigo, Lourdinha, que ela era maravilhosa, lindíssima, tinha uma bunda gigante, e ela falou que ela começou a não ir na padaria mais. Ela não ia na padaria, ela pedia para o irmão ir, para o marido ir, para alguém ir, porque ela não aguentava mais, ela não ia comprar pão, porque era como se todo mundo fosse dono do corpo dela. E Luninha era negra também, está lá, vivíssima, maravilhosa, tocando saxofone. E ainda tem isso, né? É como se todo mundo fosse mais dono ainda do corpo dela, né? Todo mundo tivesse direito de falar o que quisesse, era uma bunda passando, né? Ela parou de ir na padaria comprar pão, né?
É uma loucura isso. E aí, Recife, essa época que eu saía tanto sozinha, e era uma coisa, era anos 90, Recife era uma cidade muito violenta, que voltou a ser agora, né? Nunca foi um mar de rosas, mas anos 90 era uma coisa muito, muito selvagem mesmo, e agora está voltando a isso, né? Era facada, era peixeirada, era... E aí eu sentia isso tudo no meu corpo, né? Essa respiração da rua, da cidade, no meu corpo. Eu era assaltada o tempo todo, com revólver, com faca, né? 2 tentativas de estupro na rua, no meio de assalto ou não assalto. Então, era uma coisa que hoje ainda que para todas nós o tempo todo, mas ali era no limite disso, sabe? Eu sentia no meu corpo tudo aquilo que a cidade era, sabe? E eu sinto isso com a gente, a mulher que sai hoje, né? A mulher que sai com o filho, será que eu posso amamentar meu filho aqui? Ele está chorando agora, né? Ele quer leite agora, mas aí não sei se eu posso amamentar aqui, né? Aí tem lugar que manda ir no banheiro, né? Aí você vai no banheiro amamentar. Né? Até hoje você chega mesmo na rua e nos lugares que você entra na cidade, né? Tem lá a maioria dos lugares o lugar de trocar fralda é no banheiro feminino, né? E tem essa coisa que o banheiro masculino é sujo, né? E o banheiro feminino é limpo. Era para ser o contrário, né? O banheiro feminino tem sangue, né? Era para ser o contrário. Mas tem essas coisas, esses mitos que vão se perpetuando, né? E essa coisa do o homem é violento, o homem é sujo, o homem não sabe cuidar da criança, e a gente vai acreditando nisso, todos nós, né? Desde de pequenos, e a gente vai ficando com essas ideias, e isso tem tudo a ver com a cidade, né? O nosso corpo e a cidade. E São Paulo ao mesmo tempo que ela é muito contraditória, né? Porque tem essa coisa voraz da velocidade, da loucura, do dinheiro, todo mundo quer trabalhar aqui, porque aqui todo mundo vai conseguir ganhar dinheiro melhor do que em outro lugar, e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, tem tanta gente de tanto lugar, e a gente pode ver tantas experiências, né, diferentes umas das outras por conta disso. Isso é muito precioso, né? Eu acho que isso eu penso nisso como a praia de São Paulo, sabe? Como se fosse o Tietê limpo, sei lá, é um momento que a gente respira, né? Que a gente se vê no outro totalmente diferente da gente. Mas, enfim, não sei mais onde eu vou parar aqui falando isso, mas eu sinto muito isso, que a gente, o corpo da mulher respira tudo da cidade, toda a violência da cidade, muito, muito mais, assim, sabe? É muito mais vulnerável a tudo isso, talvez. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três, que tem um tema que, de alguma forma, se repete muito nas falas de vocês, que é o tema da normalidade, né? De como a gente vai normalizando certas coisas, seja no espaço, seja nas relações. Eu queria saber de vocês, dentro do que a gente está conversando, qual que é a situação que você mais tem vontade de fazer as pessoas entenderem isso não é normal, né? Qual que é o contexto ou a situação, pode ser algo na cidade ou nas relações, ou dentro desse território que a gente está, que você mais tem vontade de conseguir fazer as pessoas entenderem que não é normal, né? Qual que é a normalização mais danosa que você enxerga ou vivencia dentro dessa conversa? Fiquem à vontade para... Olha, essa coisa que a Karina está falando, a gente está andando pelo espaço público e o corpo da gente ser visto como um corpo público, eu acho que isso é uma das coisas mais absurdas, assim. Porque como é que pode as pessoas acharem que isso é normal? E é tão naturalizado que tem mulheres que internalizaram isso, então elas acham que é legal, que é elogioso. Você está andando na rua, um cara está falando absurdos para você. Às vezes está com a sua mãe, com a sua filha. Eu não sou uma pessoa moralista, mas, né, tem certas coisas que você escuta que são extremamente agressivas. Você não está pedindo para aquela pessoa dizer isso. Você não autorizou a pessoa a tocar no seu corpo. A gente passa muito por situações assim de alguém chegar e pegar, né, ou pegar no cabelo. E aí você está andando pela rua, passa carro, passa homem, olha, e você fala, poxa, mas isso não é natural, porque se fosse natural eles faziam entre eles, né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda, pensando estritamente nessa coisa da questão gênero e cidade, é isso. O corpo da mulher é público. Eu sempre gosto de lembrar que a gente já descende de uma organização greco-romana, onde já existia essa divisão do espaço público e privado. Então, a mulher era para o espaço privado,
espaço doméstico, e o homem era para o espaço público, que era a cidade, o espaço das cidades, onde se discutia política, onde se discutiam as decisões que iam ser tomadas. A linguagem da mulher era o silêncio, então ela estava confinada ali. E tudo que está no público pertence ao homem. Então, quando essa mulher passa pela transição de poder trabalhar fora, de precisar trabalhar fora, na realidade, não poder precisar, e vai, né, tentar ali uma equidade com os homens que já estão ocupando aquele espaço, aí o corpo dela passa a ser público. Né? E aí entra essa coisa da interseccionalidade. Com as mulheres negras, isso muda de figura. E eu acredito também com as mulheres trans e com outras vivências de mulheres também. Então, assim, a gente é duplamente massacrada nesse espaço, porque já tem o estereótipo de que o corpo da mulher negra é um corpo usável, né? É extremamente animalizado a relação que a gente acaba desenvolvendo com a sexualidade da gente. A gente acaba inibindo muita coisa. Eu lembro que quando eu comecei a ficar moça, peguei corpo um pouco mais rápido, o peito cresceu muito rápido. Enfim, com 12 anos já tinha um corpo de moça, e era uma criança ainda, com 12 anos é uma criança. E aí eu me lembro muito disso, do assédio dos homens, sabe? E eu não sabia lidar com aquilo. Então, aquilo me envergonhava. Mais velhos, muitas vezes, né? Exatamente, na porta da escola. Isso não acontece, claro, não é só com a mulher negra, é com todas as mulheres. Mas com a gente acaba tendo uma coisa assim, tipo, a mulher branca ela é o desejado para estar formando um par, né? A mulher negra é desejada para o depositório de uma sexualidade fetichizada, né? Então é o fetiche, eu preciso resolver o meu fetiche, porque a mulher negra é mais quente, a mulher negra, a mulata, a exportação e tal. E a gente percebe muito claramente isso. Então acho que é uma situação que eu fico pensando, como é que as pessoas não enxergam o quanto isso é agressivo, o quanto isso é invasivo. Você não pode andar em nenhum espaço da cidade, nenhum, seja na periferia, seja aqui na Avenida Paulista. Você não passa sem ter essa agressão do olhar, porque o olhar é extremamente invasivo, vai olhar para você, para sua bunda, para o seu peito, independente da roupa que você esteja, independente da idade, do peso. Né? E é uma coisa que tem um imã, assim, que o olhar já vai para lá e fala, gente, exatamente. Tô aqui, ó. E aí é ensinado para a mulher que isso é legal. Falar, homem é assim mesmo. É assim mesmo, normal. Você é gostosa, isso aí não tem nada a ver. Você pode ser incrivelmente gostosa, mas o seu corpo ele precisa ser preservado, e quem não foi autorizado tem que se pôr no seu devido lugar. Então, acho que isso é uma coisa que eu, com certeza, me questiono. Pô, ninguém acha isso, né? Não, eu acho que a Joyce arrasou. E concordo. Não, de verdade, né? Mas quando ela coloca a questão, né, tipo, daí eu fico imaginando, né, tipo, da minha experiência, assim, e aí não é querer medir vitimismos, até porque eu acho que esse discurso de vitimismo já saiu, independente do mundo que a gente viva, de eu enterrar todo dia, me ligam para enterrar, para reconhecer o corpo de uma travesti, de uma transexual, que vai ser enterrada como indigente, que a família não quer reconhecer, e está dando graças a Deus que foi morta, inclusive. Enquanto da mulher negra desprestigiada, da travesti transexual não entra nem como depositária, né? E se for uma travesti transexual negra, coitada, no máximo recebeu uma chuva dourada ou, quem sabe, um balde de cocô, né? Que nem morreu recentemente uma travesti, que nem vocês devem ter visto, e que enfiaram um galho no ânus dela e, com as fezes dela, escreveram na parede: aqui Deus fez justiça. E talvez seja isso que sobre. E daí eu fico pensando, né, nas cidades que fazem isso, né? E daí eu fico pensando no quanto a gente está envolvido nisso tudo, e no quanto o nosso silêncio, que nem eu já disse para vocês, acaba sendo um pouco responsável por tudo isso, né? E eu não estou querendo jogar para vocês uma parcela de tipo, vamos lá, não sei o quê, ao mesmo tempo estou querendo, vem com a gente, mas também não quero julgar isso, porque acho que todo mundo tem seu momento, e a gente está aqui todo mundo querendo sobreviver e tentar viver de alguma maneira um pouco mais digna dentro dessa loucura toda que é São Paulo, que a Cá falou, e etc. Mas daí há tanta gente se metendo na vida da gente, em quem a gente é, no que a gente gosta, em como a gente quer interagir com essa sociedade, com essas cidades, que muitas vezes a pessoa fala, não, eu só estou dando minha opinião, entende? E muitas vezes essa opinião vem maquiada de uma opressão tremenda. E a gente não percebe, porque a gente acredita, não, ela só está dando a opinião dela, que bonitinho, ela está opinando. Não, ela está oprimindo o próximo. No que ele quer ser, no que ele deseja, no que ele
como ele quer se situar na vida, como é que ele quer se relacionar com a sociedade, com o próximo, consigo mesmo, etc. E eu li esses dias na internet, é bem legalzinho, assim, né? Eu sou a rainha, né, de acontecer essas coisas, né? Quando não é comigo, é muito próximo de mim, né? Lá em Curitiba tem muito, né? Tem uma rua que é fechada em Curitiba que se chama Rua 15 de Novembro, né? Que é um calçadão, assim, né? Quase um Engabaú, assim. Daí você vai passando ali e tem um monte de gente entregando panfleto de tudo, né? De conserta-se fogão, de não sei o quê, tudo tal. E tem aquele povo lá, né? Tipo, eu tenho vários amigos evangélicos, então não vou generalizar. Mas geralmente vem aquele povo entregando o santinho. Daí ele vê você vindo ali meio estranha, né? Você vem ali, só quero ir lá no Shopping Light. Você está querendo chegar no Shopping Light, mas tem que passar tudo ali, né? Daí você vai passando a 7 de abril, ali, já sei até a rua. Daí você vem passando, eles vêm entregando panfleto lá de compre vivo, compre não sei o quê, tal. Daí vem o pessoal lá, entrega assim, e fala assim, olha, minha filha, para você, eu recebo uns 3. Olha, Jesus te ama, vai lá na nossa igreja, vai não sei o quê, tudo tal. Nossa, eu ficava puta, eu falava, como é que me achou? Né? Ela bem discreta, né? Bem básica, ela sempre. Né? E daí a pessoa vem com o santinho, eu ficava super mal, assim, né? Que eu falava, lógico que eu sei, né? Tipo, hoje eu sou budista, né? Assim, estou seguindo o caminho budista, etc. Mas, enfim, já passei por tudo que é religião, né? Enfim, tal. E daí eu passava ali, e um amigo meu falou uma coisa bem legal, assim, ó. Antigamente, quando você passava, ele falava assim, quando eles entregaram esse santinho para você, não sei o quê, tudo tal, você fala assim, Jesus te ama, né? Daí você pega o santinho e fala assim, eu sei, um dia também vai amar você, meu amigo, sucesso e tal. Né? E eu comecei a me sentir super empoderada com esse discurso, né? Eu falei, daí a pessoa não tinha resposta, né? Que ela não estava esperando, né? Eu saía super empoderada. Mas agora me ensinaram uma bem melhor, né? Adoro passar dica, né? Falaram assim, né? Eu sempre estou com uma água na mão, alguma coisa na mão, assim, né? Que eu super me hidrato, assim, porque aqui é muito seco, né? São Paulo, né? Hidrata em todos os sentidos, já entenderam, né? Porque eu sou escorpião, já falei. Mas daí, tipo, eu com o potinho sempre, assim, tudo tal, e daí vem a pessoa dar aquela coisinha assim, amigo, você sabe qual que é a diferença entre essa garrafinha d'água e a sua opinião? É que a garrafinha eu pedi. Estou indo para o Shopping Light. Então, é mais ou menos isso, né, gente? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu aprendi a conviver com essa cidade desse jeito, entende? A gente tem que moldar a cidade da maneira... Para mim, a cidade é barro, entende? Apesar da gente ver concreto para tudo que é lado, para mim, a cidade é barro toda hora. Então, é barro para ser moldado, eu estou a fim de moldar, eu ainda acredito nessa utopia de ver a cidade que eu quero, e a cidade que eu quero é uma cidade diversa, que abraça essas diferenças, que respeita essas diferenças de maneira com equidade, que nem a gente conversou lá fora, né? Tratando todos os diferentes de maneira igual, dando condição que todo mundo saia de igual maneira, que seja feliz da maneira que quiser, a hora que quiser, sem ter que pedir permissão, e sem pedir, principalmente, para a sua sociedade, que, infelizmente, é machista, binarista e dicotômica, sem pedir para aceitar, sem pedir para nos respeitar. Eu acho que isso é muito pouco. Eu não quero migalha que me sirva de almoço. Eu quero existir, sim, independente de qualquer coisa e a qualquer momento. Esse é nosso direito, e a gente não pode e não deve querer menos que isso. Para mim, essa coisa, tudo que elas falaram, essa coisa do assédio, que é insuportável, né? Aquela coisa de você sair e ter um lugar do lado da sua casa, que todo dia você vai passar e todo dia o cara vai falar uma coisa. Né? E aí, a minha reação, eu antes não falava nada e agora eu falo. O dia que eu não quero falar nada, eu tento ir pelo outro lado, não olhar, porque eu virei do baile, virei a louca do baile. Né? Eu dou bolsada, dou guarda-chuvada, eu paro para perguntar, se eu não tiver com pressa, eu paro para falar. E aí, muitas vezes, eles levam um susto gigante. Né? Eles não imaginam que aquilo, eles realmente não imaginam que aquilo possa ser um problema. Né? Não, só estava elogiando. Não, meu irmão, não estava elogiando. E uma coisa que é como se a gente sempre estivesse criando um problema. Né? É tudo tão naturalizado para os homens, é tudo tão feito para os homens, né, de acordo com as necessidades deles, de acordo com o que foi estabelecido como necessidade deles, né, que, na verdade, todo mundo tem várias. Mas essa coisa as mulheres estão criando problema. Né? A rica, a pobre, morando num bairro, no outro, cada uma vai criar um tipo de problema. Né? E isso está no jeito que a gente fala também. Né? Quando vai falar mal de playboy ou de sei lá o quê, fala a madame, né? Sempre a madame, a velha, a tia, é sempre a mulher, sempre a figura da mulher. Né? Nunca é a figura do homem, a que vai ser ridicularizada. Né? Sempre é isso, a madame, gente, e os caras, é sempre ela, a mulher é a figura para representar
para representar o que é ruim, né? Desde Eva, desde sei lá quando, desde Eva nessa cultura católica, né? Nas outras, desde um monte de gente. Mas é isso, essa ideia de que a gente está criando problema, né? A mulher que trabalha no centro e mora na periferia, ela vai criar não sei quantos tipos de problema, né? A que trabalha, né? Ela faz faxina numa casa no centro, ela tem que sair de casa 4 da manhã para estar lá às 7. Ela cria vários problemas. Ela cria problema na casa da patroa, né? Que também tem isso, é a patroa, nunca tem um patrão, né? Sempre a patroa. E aí ela deixou o filho dela, sei lá com quem, ela também está criando problema lá. Então, acho que é como se a gente ainda fosse essa coisa, volta para Simone de Beauvoir toda hora, né? Que é o segundo sexo, né? Como se a gente fosse o estranho, né? Mulher tem filho desde sempre, por isso que os homens estão aqui também com a gente. Então, é sempre como se fosse a novidade, né? Amamentar, como é que a gente está, né? A essa altura do campeonato, discutindo se pode amamentar, né? Amamentar, né? Uma coisa muito louca. Isso, né? Então é isso. Essa ideia de que a gente está criando problema é muito insuportável. De que você está dificultando. Por que você vai dificultar? As regras já estão tão claras. Se você fizer direito o que está o seu papel. A coisa da roupa tem ainda isso, né? Tem isso, mas também estava com essa roupa, né? Exato. Tem esse julgamento, tem, mesmo quem não fala, né? Tem isso. O que é que você estava fazendo com essa roupa, essa hora, nesse lugar? Pediu, né? Pediu. Então, é isso. É muito forte isso que você está trazendo. Agora são mais ou menos 9h20, a gente já passou um pouquinho da metade, então vou começar a abrir, se alguém tiver alguma pergunta. Eu sou o Guilherme, estudante de arquitetura e urbanismo. Das que eu conhecia a Jaqueline Boa, já me declarei como fã, né, para você, acho que se encontrou algum show, eu falei. O que eu achei muito interessante do que foi colocado, como que é feminino, você trouxe também essa questão do feminino como esse carimbo social, que é o delicado e nem sempre é. O que eu sempre discuti na faculdade de arquitetura, por exemplo, a imagem que você trouxe da Paulista, ali do Buracão da Paulista. Buracão da Paulista. Não sei, para quem não sabe, era um projeto, né, que tinha de ser vazio. Hoje em dia tem galerias mesmo. Tem galerias ainda por toda a Paulista. No meu projeto FG, eu ia usar galerias. E foi um absurdo. Como que você não vai construir um prédio na Paulista? Você quer ir para baixo? Né? Eu falei, eu não quero. Eu trouxe a discussão. Eu não quero construir um falo, eu quero construir um buraco, eu quero ir para o ventre da Paulista, não, né? Enfim. E aí, outra questão que eu sempre trago, que você perguntou para elas, qual é a questão do normal na cidade? Para mim, o mais absurdo ainda hoje é a questão da divisão de um cômodo que tem gênero, é o banheiro. O banheiro, hoje em dia, o banheiro público tem gênero. E sempre é um incômodo para mim quando eu vou em banheiro público, e aí tem um banheiro masculino, um banheiro feminino, um pai, por exemplo, está com uma filha, como resolve isso? Já subentende que a criança vai estar com a mãe, né? E a mãe vai dar um jeito. Desde criança eu ia no banheiro feminino e me sentia incomodado. Deixa com a mulher desconhecida, né? Entrega para a mulher desconhecida. E tem isso, mas tem gente que não está binário, tem gente que não é feminino, não é masculino, como faz? E eu queria fazer essa pergunta para você, como que você lida com isso? Porque eu vejo na arquitetura ainda, nas escolas de arquitetura, ainda tem uma visão muito machista, tem uma visão muito até homofóbica, e se pensando que a arquitetura, sem nenhum preconceito, mas é um ambiente que ainda, né, é ocupado por muitos homossexuais, enfim, e mesmo assim ainda recorre numa visão machista. E a própria Lina Bobardi, que você citou, não só ela não era feminista, como ela se identificava como arquiteto. Em parte porque em italiano, se eu não me engano, tem uma questão de gênero de arquiteto, que só pode ser masculino, em parte porque é assim que ela seria respeitada, dizendo, sou um arquiteto, né? Mas, desculpa, pode concluir sua pergunta rapidamente, por favor. E é mais isso, sobre essa visão machista na arquitetura e na cidade, essa cidade que, enfim, também determina o que é feminino de um jeito, que é masculino de outro, trazendo a Karina de novo. É uma mulher que se apresenta visceralmente, se apresenta literalmente como um monstro, né? Então, abre essa discussão do que é feminino, o que é masculino e por que esse binarismo na arquitetura, enfim, até hoje. Isso. Então, a arquitetura é uma profissão machista, né? A gente está falando aqui, quando a gente fala em machismo, racismo, homofobia, LGBTfobia em geral, a gente está falando de opressão estrutural. Quando a gente começa a entender a questão das estruturas,
Aí eu acho que fica mais fácil a gente entender que a arquitetura, como qualquer outra profissão, vai manifestar o machismo, porque é aquilo que está lá atuando nos alicerces da sociedade, né? Então, como o nosso comportamento, como a nossa formação social ela é machista, então dificilmente você vai encontrar um respiro em algum outro lugar, seja profissional, seja cultural, tudo vai ter esse resquício. Então, por isso que é importante esse momento que a gente está de discussão, porque, a partir desse momento, muitas coisas vão ser revistas. Essa coisa da gente falar assim, já riram da minha cara por falar nessa questão do falo nas cidades. Até eu descobri que o Henri Lefebvre já fez esse tipo de questionamento também, e aí eu preciso de um homem branco para legitimar a minha fala, para que as pessoas não riam da minha cara e não achem que isso seja um absurdo. Então, claro, a arquitetura não tem como. Eu passei 5 anos na faculdade e eu não estudei mulheres. Eu estudei o quê? A Lina, a Rosa Clias e só. E aí eu achava mesmo que a arquitetura não tinha muitas mulheres. Aí a gente sai da arquitetura da faculdade e começa, porque quando eu fui para a faculdade de arquitetura eu já era feminista. Então, eu fui começar a pesquisar por conta própria, onde estava a mulher na arquitetura, onde estava o negro na arquitetura, a pessoa negra na arquitetura, a mulher negra na arquitetura. E aí você vai fazer essa pesquisa e você encontra um monte de coisas, assim, um monte de trabalhos femininos altamente potentes. Daí você para e fala, mas o que está acontecendo com a profissão? O que está acontecendo é o que acontece na sociedade. A mulher é silenciada, ela é invisibilizada. Então, a gente tem uma série de coisas por aí que foram feitas por mulheres ou que as mulheres estavam em parceria com os homens, mas elas não aparecem. Você vai nos escritórios ou você vai dar uma busca, os grandes astros da arquitetura, são todos homens, né? E aí você vai se traduzir no espaço, na construção do edifício, na construção das cidades, no planejamento das cidades. A única coisa que pode existir, o que precisa ficar claro é que, como a gente estava conversando, né, a gente não vai destruir tudo e construir tudo de novo, mas isso pode ficar como um símbolo para que a gente comece a pensar a partir daí de uma maneira crítica. E aí o que está faltando? Está faltando que a mulher tenha um espaço. Só que a mulher não tem espaço em lugar nenhum. Então, na arquitetura não seria diferente. Agora, o que complica é que a arquitetura é uma profissão, a arquitetura e o urbanismo é uma profissão, como algumas outras. Toda profissão é para o outro, mas a arquitetura especial ela tem uma função social, né? Ela precisa ter uma aproximação maior, porque você vai atuar no espaço construído, você vai construir lugares para as pessoas viverem, seja o micro, que é o espaço doméstico, seja o macro, que são as cidades, você vai construir. Então, você precisa ter uma aproximação do outro e estar a par das demandas que eles trazem. Então, essa questão dos banheiros, por exemplo, é um questionamento que as pessoas trans começaram a trazer, e aí a voz, né, é extremamente importante, por isso que a cidade ainda não mudou de cara, porque quem senta para planejar a cidade são os homens, as mulheres não estão ali. Então, como é que você vai equacionar as demandas da mulher, da vida da mulher, se ela não está ali para dizer? E é extremamente importante isso, quando a gente fala no lugar de fala, por exemplo, que é um conceito muito polêmico, né? Que lugar de fala não é que você, não, enquanto homem, não pode falar sobre a minha vivência de mulher. É que você tem que saber que, do lugar que eu estou, a minha visão vai ser outra. Então, possivelmente, você pode até falar, mas você vai falar a partir do discurso que eu trouxer para você, a partir da minha narrativa para você, aí você vai captar os problemas e vai tentar atuar. E essa captação dos problemas passa por isso, da escuta e do espaço para a voz, espaço para a fala. Então, a cidade ela precisa de discursos femininos, ela precisa de informações femininas, ela precisa de nome de ruas para sair da invisibilidade, ela precisa ter informação de que as mulheres também dividem o espaço. E o banheiro é fundamental, né? A peça-chave. Por que tem que ter um banheiro separado para homens e para mulheres? Por que não pode ser tudo junto? Na casa da gente não tem um banheiro para a parte masculina da família, para a parte feminina. E o que é ser masculino e ser feminino? Né? Até onde ele é tão cravado assim que você tem que dividir até os banheiros. Né? O que vai se fazer lá dentro que é diferente? O homem vai fazer xixi e a mulher também. Então, por que a gente não pode ter um banheiro ou 2 banheiros e esse banheiro está aberto para qualquer uma pessoa que for viver lá? Porém, também entra a questão dessa coisa do corpo público da mulher. Né? Então, muitas vezes, a gente também precisa mexer na mentalidade social, porque se a gente vai entrar... Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que, se eu vou para uma balada, para um bar, tal, vou beber, vou encher a cara de cerveja, chega uma hora que eu preciso pôr para fora. E aí eu vou entrar no banheiro que tiver. Geralmente a fila do banheiro feminino é enorme, né? E eu vou e entro lá. Quando você sai, já tem uns caras olhando, né?
Então, quer dizer, a mentalidade entrou no banheiro masculino, como assim? O que tem de errado com você? O que você quer aqui nesse espaço que é masculino? Né? Então, eu acredito que tem que caminhar junto a mudança de mentalidade, tem que caminhar junto para a gente conseguir desfazer de certas coisas. É o mesmo tipo de raciocínio que eu uso, por exemplo, para quando você chega num lugar, e aí você tem o elevador social e o elevador de serviços. Né? Isso também é uma divisão preconceituosa, uma divisão elitista. Por que você precisa ter 2 elevadores? Então, por que não pode ser o elevador de carga, por exemplo? Isso muda muita coisa. É diferente do elevador social e elevador de serviços. Então, quem vai prestar serviços não é o social, não ocupa o social, ele tem que ser separado, segregado. Né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando ali. E a pessoa que vai estudar arquitetura, urbanismo, não são só urbanista, não é só o arquiteto, tem outras frentes profissionais também que sentam para planejar cidades, tem advogados, tem engenheiros, tem geógrafos, enfim, uma série de pessoas. Tem que começar a abrir espaço para essa discussão, para esses questionamentos, para que a gente consiga ali fazer um trabalho realmente pautado na diversidade. Joyce, você só pega carona na sua... Você queria falar, Karina? E pegar carona também? Manda bala. Não, é porque eu acho parecida essa lógica com a lógica do vagão rosa também, porque tem essa coisa, é como se fosse proteger as mulheres, né? Porque se entrar num banheiro cheio de homem, vai acontecer alguma coisa terrível com você, né? Se você entra num lugar cheio de homem, você vai sair dali, não vai sair. E tem uma coisa também que eu lembrei, eu já vi em vários lugares isso, a plaquinha do banheiro, ser uma mulher, aquele desenho da bonequinha, a mulher fazendo xixi, e um cara em cima, assim, olhando. Eu já vi isso em alguns lugares. Gente, qual é a ideia? Quem pensou isso? Qual que está por trás disso? Né? Muito louco. Nunca vi isso. Só queria pegar um gancho muito rápido, Joyce, que é falar sobre o seu trabalho na revista Arquitetas Invisíveis. Não tem problema, mas só falar que você é colunista, né, dessa revista que se dispõe a falar sobre isso, sobre as arquitetas que estão nesse limbo da invisibilidade. É um trabalho super legal, eu entrei no site da revista, vale a pena conferir. Quer falar um pouquinho? Arquitetas Invisíveis é um coletivo que veio justamente para fazer essa discussão, né? Onde estão as mulheres dentro da arquitetura? Todas as vivências de mulheres, onde elas estão? E aí se formou um coletivo e elas criaram uma revista para trazer textos e discussões e trabalhos de mulheres arquitetas e também não arquitetas, porque o primeiro número tinha fotógrafa, se não me engano, tinha ilustradora e tal. Mas a proposta é justamente essa, trazer esse olhar que possa tirar da invisibilidade as mulheres que trabalham na arquitetura ou que lidam com a cidade de alguma forma. E aí, o primeiro número, eu escrevi um texto falando sobre os caminhos da equidade no planejamento urbano, que foi um texto que eu escrevi inspirado num artigo que eu li de uma jurista urbanista, que é a Betânia Alfonsin, e que foi a pessoa que me deu o estalo de onde entra a discussão de gênero dentro do planejamento urbano. Aí a revista vai para o segundo número, ela foi feita através da colaboração, né, as pessoas... Isso, exatamente. E aí saiu, a revista foi linda, tem textos incríveis, questiona a coisa do espaço doméstico, tem texto da Stephanie Ribeiro, tem texto Andréa Moassab, tem uma mulherada bem bacana que escreveu. E a gente está no segundo número, que eu vou também participar, mas eu não sou colunista, que a gente manda os trabalhos e, se ele é relevante, ele é escolhido. E aí, esse segundo número, também vou participar junto com a Andréa Moassab. A gente fez uma parceria e uma pesquisa rápida questionando onde estão as mulheres negras dentro da arquitetura. Como é que está sendo o mercado de trabalho para as mulheres negras dentro da arquitetura especificamente. E é bem bacana. Entrem no site, conheçam o coletivo. São, acho que, 5 meninas bem bacanas que fazem esse trabalho legal. Obrigada. Já está microfonado. Próximo? Boa. Boa noite. A minha dúvida é para a Maitê. A gente está falando sobre a hostilidade da cidade, os espaços para as mulheres e tal, mas o que eu percebo é uma opressão muito forte também entre mulheres e principalmente algumas vertentes do feminismo que não aceitam mulheres trans. E eu queria saber como que você lida com isso, como que é a militância nesse sentido, porque eu vejo muitas mulheres que falam que não existe mulher trans, que mulher trans é homem, enfim, e eu acho que isso é realmente muito agressivo. Eu queria saber um pouco sobre isso. Obrigada. Oi. Então,
A vida inteira eu sempre trabalhei com essas frentes muito diversas e de entrar, né? Estava contando até para as meninas, né, que lá em Curitiba tem um movimento negro muito forte, né? Lá em Curitiba, apesar de não ser uma cidade negra, negro você quase não vê no centro da cidade nem nada. E daí me chamaram esses dias para palestrar lá num evento para falar de identidade e gênero no movimento negro lá, uma amiga minha me chamou. E eu fui palestrar e o pessoal ouvindo todo em silêncio, daí quando abriu para pergunta ninguém falou nada, até que um levantou e falou assim: eu não estou entendendo porque a gente tem que discutir nesse movimento de negritude aqui nosso, essa questão identitária de gênero, etc., até porque não tem negro, gay ou lésbica. E todo mundo falou: é verdade, isso aqui não tem nada a ver, não nos diz respeito essa questão, né? E daí levantou no fundo, bem no dia da palestra, tinha lá uma que falou: desculpa, eu queria falar, tudo tal. Ela levantou e falou: eu sou travesti, negra e tenho HIV. Né, que me salvou, graças a Deus. Mas, tipo, então, esses discursos de ódio dentro de grupos segmentários, e eu não sei se as pessoas acham que você vem para enfraquecer movimento, etc. Eu sou sempre... o meu caminho é sempre fazer ponte entre os movimentos. Aquilo que eu falei no começo é o que eu faço de prática de vida. Eu acho que o que une a gente é muito mais do que o que separa a gente. Logicamente que os grupos, em geral, né, os grupos identitários, de gênero, credo, raça, enfim, qualquer coisa, têm demandas específicas que dizem respeito a cada pessoa. Mas são muito poucas essas bandeiras específicas. O que nos une, que são as discriminações, preconceitos, de não sermos inseridos no mercado de trabalho, de sermos excluídos desse processo societário, é o que nos une muito mais forte do que essas pequenas singularidades de cada grupo e especificidades. E no movimento de mulheres não é diferente. Então, quando entrou a questão trans, por exemplo, até a questão de transexuais dentro do movimento, de transexuais e travestis dentro do movimento, que na época era GLS, já foi uma dificuldade de inserção desse movimento de travestis e transexuais dentro do movimento GLS, porque, tipo assim, mas quem são essas pessoas? Vieram para quê? Sabe? Vieram para dividir, para segmentar. Depois que começou-se a criar o movimento, que começou com as travestis, que começou em Stonewall, em 69, com as travestis que começaram a dar visibilidade para a militância, etc., muito mais até do que a questão gay, começaram a aparecer as transexuais. E daí o movimento de travestis falou assim: não, mas quem são esses seres transexuais aqui dentro, querendo dividir, segmentar, ou pegar uma vertente nossa aqui dentro? Já foi uma luta. Agora a gente está falando de intersexuais, de hermafrodita, de pessoas assexuadas, de queers, de tudo isso a gente está falando. Então, o leque cada vez está maior dentro dessa diversidade que nós todos somos. E a gente não vai ter letra suficiente para falar a diversidade que engloba todo mundo. Isso é óbvio, porque a gente tem tantas identidades e possibilidades como a gente tem impressões digitais, né? A gente pode ter gêmeos univitelinos que a mãe tente colocar a mesma roupinha na criança desde que nasce, que tente colocar eles no mesmo colégio, com os mesmos amiguinhos, mas tem um dia lá que um vai estar lá. A mãe amamentou um antes de amamentar o outro, porque o outro estava dormindo, a mãe falou: nem vou incomodar o outro, porque vou ter um minuto de silêncio. Daí deu mamar para um, não deu para outro, um foi picado por um mosquito, já vai ter um anticorpo que o outro não vai ter. Então, por mais que a sociedade tente imputar uma igualdade, ou a gente tente colocar essa normalidade como vai seguir esse caminho, isso é muito impossível de acontecer. E dentro dos movimentos, as pessoas acham que qualquer pessoa que venha de corpo estranho dentro desse organismo que parece estar acirrado vem para enfraquecer, sendo que muitas vezes eu penso o contrário, que vem para fortalecer. Então, quando tem essas radifemes, que a gente chama de radifemes, etc., primeiro eu tenho muita pena do discurso, entende? Porque, para mim, o discurso dessas pessoas que são excluídas do processo societário deveria ser um discurso de união e não de exclusão nunca. Eu acho inadmissível uma pessoa que já sofreu preconceito, e eu duvido que aqui dentro alguém não tenha sofrido algum tipo de preconceito na vida. Seja por ser baixinho demais, alto demais, por ter uma orelha grande, por ter um peitão, um peitinho, enfim, né, de ser muito gordinho, magrinho, enfim, não importa o quê. Mas todo mundo já sentiu na pele preconceito. Eu nunca fico pesando qual que é o preconceito que dói mais ou qual que é menos, porque, para mim, preconceito doído é aquele que a gente sente na cara, é o tapa que a gente leva no nosso dia a dia. Para a pessoa que tem um narizão enorme, quando a pessoa fala: porra, para de respirar que você está roubando ar, para a pessoa aquilo pode ser o fim do mundo, para quem escuta a vida inteira. Para mim, eu vou dizer: porra, que babaca sofrer por causa de um narizinho. Entende? Eu acho até sexy o nariz. Então, mas para a pessoa que sofre aquilo a vida inteira, aquilo pode ser o calvário na vida dela. E eu acho inadmissível para as pessoas que já sofreram preconceito, e que eu duvido que alguém não tenha sofrido, exercer preconceito sobre outra pessoa. Então, para mim, grupos que deveriam se unir, estabelecer um discurso de ódio, onde deveria haver união, para mim é extremamente complicado discutir com tipos de pessoas assim, como discutir com bolsonaros da vida e pessoas desse tipo, que nem eu já fiz no programa Luciana Gimenez. Então, quando eu cheguei lá e vi o Bolsonaro, e daí falou: vem discutir com o Bolsonaro. Daí estava eu, a Tami, não sei o quê, todo mundo lá discutindo. Daí eu olhei ele assim
E daí eu fiquei ali uns 10 minutos para começar a falar, e vocês viram que eu falo que nem a mulher da cobra, né? E daí eu fiquei olhando assim, tudo tal. Lógico que a vontade era mandar tomar no cu. Não pode falar cu, vai ser gravado, né? No ânus. Lógico que a vontade era mandar. Né? Mas, tipo, o cara foi eleito, se não fosse ele, seria outro com discurso igual. O problema não é o Bolsonaro em si, é o discurso que realmente prevalece, entende? E daí eu fico pensando o quanto a gente tem que caminhar dentro dessas opressões, entende? A gente estava discutindo isso um pouquinho antes de entrar aqui para falar com vocês. Nessa roda de conversa, a gente estava discutindo o quanto o sonho do opressor, sabe, do oprimido é ser opressor nesse ciclo vicioso, o quanto a travesti que está servindo lá, sendo cafetinada, o sonho dela é ser cafetina e ter novas cafetinadas em função dela. O quanto aquela mulher que está lá fora do mercado de trabalho, por exemplo, ela tem que se masculinizar dentro dessas empresas que são masculinas, masculinizantes, ela tem que botar terninho, tem que se vestir condizente, de preferência agir que nem homens, ter posturas radicais, ela não pode ter decote, não pode ter uma flor em cima do negócio, porque quanto mais homem ela for, mais aceita vai ser nessa sociedade, que, infelizmente, as grandes empresas e as nossas cidades e sociedades agem dessa maneira, de valorizar o que é masculino, masculinizante e masculinizador ainda. Entende? Nessa cidade que é hipócrita e vive nisso. E os movimentos que deveriam ser abertos não são, entende? Então, primeiro, eu fico com pena, né? Depois que eu tenho pena, eu tento conversar, entende? Porque eu acho que tudo se resolve com diálogo, porque antes eu ia lá e falava assim, desculpa, isso aí foi preconceito, gravei, vou fazer boletim de ocorrência, porque realmente não tem como continuar isso. Hoje eu tento o diálogo, que eu acho uma maneira um pouco mais interessante, entende? Mas tento também 2 vezes, porque eu também não tenho muita paciência, né? Porque eu sou escorpiana, eu também não tenho muita paciência. Então, realmente, eu vou para o embate mesmo, bato de frente para mostrar os antagonismos que tem no próprio discurso da pessoa, entende? Mas eu ocupo esses lugares, entende? Elas falam que não pode ir, eu vou. Tem palestra com a Marisa Lobo, lá, que todo mundo conhece, lá, da psicóloga louca, que fala de cura gay, de não sei o quê, tudo tal. Estou eu na primeira fila. Oi, Marisa, estou aqui de novo. Logicamente, abriu o microfone, eu estou lá. E aí, se não abriu, você microfone. Entende? Eu acho que é ocupar esses espaços, entende? Eu estou lá, elas me detestam, todos esses grupos, né? Então, eu estou em todos os grupos, eu me meto. Né? Mesmo não fazendo parte, eu me meto. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Se meter, se não está bem, entende? Porque enquanto a gente tem voz, é isso, né? Tem uma historinha que diz lá, sei lá quem que é o cara lá, um outro famoso, só que eu esqueço o nome dos famosos, que diz, né? No primeiro dia, o pessoal entra lá na nossa casa, a gente não fala nada, não sei o quê, tal. No segundo dia, eles entram na nossa casa, e daí eles pisam a nossa grama, matam a nossa florzinha, a gente não fala nada. No terceiro dia, eles entram na nossa casa, pisam a nossa grama, matam a florzinha, matam o nosso cachorro e a gente não fala nada. Até que no quarto dia, a gente não pode falar mais nada porque já não tem mais voz. Entende? E enquanto eu puder ter voz, eu vou lá e vou incomodar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, eu sou bem, pode ser com rádio, pode ser com o que for. Eu acho que a gente tem que levar luz para essas pessoas que, infelizmente, estão nas trevas ainda, né, amiga? Acho que é isso. Concordo muito. Levar a luz para quem está nas trevas, é isso. Oi, eu sou Emílio, boa noite. A minha pergunta para... Oi, tudo bem? Quem você é? Emílio. Emílio. Isso. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é para a Maitê. É incrível como a mulher trans, os trans em geral sofrem, porque ela é muito próxima da pergunta dela, que ela perguntou sobre o preconceito dentro do núcleo das mulheres. E a minha pergunta é referente ao preconceito que as trans sofrem dentro do meio LGBT. Porque é muito engraçado, né, que muitos gays, por estarem representados no termo parada gay, eles se incomodam quando fala não é parada LGBT, é parada gay. Eles não querem, eles se incomodam com essa inclusão. Queria saber como que você se sente. E outro assunto referente a isso, a parada, é que recentemente eu entrevistei a banda Walk, que é composta por 2 gays e uma trans finíssima, e ela disse que a parada LGBT não tem a devida representatividade trans. Eu queria saber se você concorda com isso, tendo em vista que esse ano teve até um carro das Divinas Divas lá, ou se, no fundo, era uma mágoa de cabocla dela porque ela não foi convidada para tocar na parada esse ano. É isso. Ai, que delícia, Emília, você arrasou. Então, eu não sei, porque eu adoro ela, né? Mas assim, né? Mas pode ser mágoa de cabocla também, não sei. Mas assim, esse preconceito que existe, que nem eu falei, que eu batalho sempre, que existe em todos os lugares, em todas as esferas, entende? E eu acho que a gente batalha para isso. A gente está aqui conversando sobre isso, sobre essas possibilidades do que a gente pode fazer para estar transformando, por enquanto, nessa utopia que a gente acredita, desse mundo onde todas as pessoas possam ser o que quiserem, na hora que desejarem, e não ter que depender de uma tutela estatal e esse tipo de situação.
Dentro do movimento gay, logicamente, infelizmente, tinha um cara bem famoso também, esse eu lembro, que se chama João Chuvert de Trevisan, que já ganhou o Jabuti, que escreveu a história do movimento homossexual brasileiro, etc. E ele falava assim, no livro dele, uma coisa bem interessante, que era pelo meu direito de ser anormal. E as pessoas pouco entendiam desse meu direito de ser anormal, né? Falando que a Nath falou de normalidade, de tudo. Porque, antigamente, a gente falava de gay, da questão gay, como um passo à frente dessa ruptura, dessa dicotomia, desse binarismo, dessas coisas todas que eu falei para vocês. Hoje em dia, as pessoas vêm se adequando dentro de um sistema para serem aceitas muitas vezes. Nada contra a pessoa, por exemplo, a trans que quer casar com o maridinho, ser dona de casa, limpar lá a cueca dele, lá suja de cocô e não sei o quê. Nada contra, se ela quiser isso mesmo. Mas não que ela tenha que fazer isso só para ser aceita ou adequada, que ela tenha que fazer uma cirurgia para ser adequada dentro desse sistema, que ele tem essa norma meio higienizadora, que eu chamo de limpeza, que daí eu aceito a trans, que trocou de nome, a trans que sabe se comportar, a trans que se coloca essa roupa, entende? E o movimento gay se tornou muito careta nos tempos de hoje. Eu não sei se é para ser aceito, porque toda festa de família você vai e a pessoa fala assim, eu não sou preconceituoso, inclusive meu cabeleireiro gay está aqui. Na festa de famílias de todas as socialites. E dela não é preconceituosa, porque o cabeleireiro dela está na festa dela. Que incrível, ela não é preconceituosa. Entende? Imagina, minha empregada come na minha mesa depois que eu termino. Olha que maravilha como eu não tenho preconceito com a minha empregada negra. Sabe? Como super vantagens, entende? A gente vive uma época muito estranha. Antigamente, as pessoas, quando não gostavam de você, falavam na tua cara, eu não vou dar emprego porque você é viado. E você já sabia que não podia bater na porta daquele cara, porque você sabia que não gostava de viado. Hoje em dia, nessa coisa de ser politicamente incorreto, politicamente incorreto você ter preconceito, elas fingem, através da hipocrisia, que aceitam. Ela diz, inclusive, dá tapinha nas costas e fala, não foi porque você é gay, é porque tinha uma pessoa mais competente, mesmo você sabendo que não é isso que acontece, porque muitas vezes são gays e lésbicas dentro do RH fazendo essa separação. E dentro do meio gay isso é muito comum. E tem um preconceito muito grande com o feminino, que aí vem da sociedade mesmo, entende? Você vê, por exemplo, o gay passivo que é tido como coisa. Mesmo que você vá numa boate gay, o gogoboy está todo sendo endeusado, mas enquanto ele está fazendo o papel de ativo. Porque todo mundo pensa que é o ativão, e muitas vezes é o contrário, a gente sabe disso no dia a dia. A travesti que vai lá e vai fazer o papel, né, o ativo na relação da rua e etc. E o meio gay é extremamente preconceituoso. A maioria dos anúncios, eu tenho um site lá, o Caso da Maitê, que começou com a parte de classificados e etc. E tem uma parte super grande de classificados, várias pessoas namoram, casam, se pegam, enfim, pelo site. E a maioria dos anúncios, eu fiz um estudo esses dias, 97% dos anúncios de gays que procuram outros gays, está escrito, eu quero pessoas não afeminadas e que não estejam no meio. E eu falei, gente, existe gente assim? Pelo menos não é o meio que eu convivo. O que é ser um gay que não esteja no meio e não afeminado? Para você ver o preconceito que existe dentro do meio gay. Imagina a travesti, a transexual, que daí não é nem afeminado, é o bico do corvo, né? Então, quer dizer, existe um preconceito muito, muito grande com esse feminino, entende? Tanto que o ativo, quando, entre aspas, mata o outro, fez uma limpeza, uma higienização. O cara que matou, não, é porque ele quis comer meu cu, por isso que eu matei o ânus. É isso, por isso que eu matei ele, entende? Eu esqueço que não pode, eu fico com o cu na boca, já até saliva, né? Então, olha, você bota o cu na boca, já fica molhada. Mas, olha, então, quer dizer, essa questão do feminino é muito preconceituosa que existe, entende? Agora, com relação à parada, a parada é feita por pessoas, né? E a maioria é gays, entende? Teve um ano que teve o Alexandre Peixe, que era um homem transexual, que coordenou a parada aqui de São Paulo, foi só um ano que coordenou, fora isso, começou com Beto de Jesus, todo mundo aqueles tempos todos, completou 21 anos a parada, liderada por gays. Entende? São poucos. Eles chamam as travestis e transexuais ou mulheres lésbicas, então, quando tinha Laura Finocchiaro, que ia cantar o hino da parada, que ia fazer não sei o quê, mas para fazer o showzinho. Fora isso, não, entende? O controle é feito por homens, o gerenciamento é feito por homens, entende? Tem até uma entrevista, uma anotação que eu acho interessante passar para vocês. Tem um cara chamado Reinaldo Bugarelli, que ele fez uma pesquisa com pessoas baseada num censo das 500 empresas, né? Eu falo das empresas porque eu estou trabalhando bem nesse nicho das empresas com transempregos, das 500 empresas que mais empregam pessoas.
E daí, trabalhando, tipo, lógico, a gente sabe que a maioria das pessoas no Brasil é negra, que a maioria das pessoas é mulheres, mais de 50% são mulheres, etc. E, no dia a dia, na sociedade, a gente não vê ocupando cargos de definição, de empoderamento, e etc., dentro dessas sociedades, né, dentro dessas cidades. E ele fez um estudo lá falando, tipo, em quanto tempo, né, e olha que tem normas hoje em dia que você tem que incluir pessoas com deficiência, em quanto tempo, desde que existe, esse estudo foi feito em 2010, esse censo, e ele fez agora em 2016. Em quanto tempo as pessoas com deficiência, com essas normativas todas, incluindo de cotas, etc., as pessoas com deficiência iam ser aceitas? Elas iam demorar 1.701 anos para ter uma igualdade entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência dentro das empresas. Ou seja, gente, no ano de 3.718, nós teremos uma igualdade entre pessoas com deficiência e sem deficiência ocupando cargos dentro de empresa, ou seja, com respeito, inclusive, na nossa sociedade. Quando eu falo empresa, pense em cidade, sociedade, essas coisas. Os negros vão demorar somente 149 anos, ou seja, no ano de 2166, nós teremos negros e brancos sem igual distinção, e etc., se tudo seguir nisso, seguindo as leis, etc., tendo respeitada. Mulheres, 42 anos, e, logicamente, os LGBTs ele nem discutiu, porque não existe nem lei favorável com relação a isso. Então, dentro da parada é a mesma coisa, entende? A gente tem que angariar, a gente tem que ir lá fazer. O que eu faço é levar a minha militância para dentro, é bater boca, entende? Eu acho que é um espaço político importante da gente visibilizar qualquer espaço, eu acho super importante. Eu sinto falta, por exemplo, de pessoas que não militam dentro da parada, entende? Não sei se a gente tinha que fazer uma parada dentro da parada, entende? Eu sinto falta de Anani People, que também já não quer mais participar, e que eu acho uma super pessoa militante, e que a gente perde de não estar nesse movimento. Eu, como movimento social, estou sempre buscando essas pessoas que têm uma visibilidade, porque eu acho que elas têm muito a dizer, podem muito complementar a Karina e outras pessoas para que possam aumentar a nossa bandeira. Mas tem que trazer essa diversidade que a gente é para dentro dessa estrutura. E eles não deixam entrar. E, se eles não deixam entrar, que nem ela falou, a gente tem que abrir as coisas. Eu acho que a gente não tem nem que abrir, a gente tem que arregaçar elas. Então, eu sou da opinião de chegar arregaçando. E, se não deixa a gente entrar, a gente tem que fazer uma parada 2, a gente tem que entrar e fazer o movimento circular, ele tem que oxigenar e tem que receber essas frentes todas. É isso que eu penso, Emília. Posso falar uma coisa? Eu estou ouvindo muitas pessoas falar preconceito, 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 preconceito. Eu tenho tido uma certa birra com essa palavra, porque a gente está falando de opressão e não de preconceito. O preconceito é uma conceituação que você vai desenvolver antes de ter contato com um determinado sujeito. Ela pode se dissolver. A partir do momento que você começa a conviver com essa pessoa que, para você, era totalmente diferente, isso pode se dissolver. Agora, quando a gente está falando em trans, em LGBTs, em negritude, em mulheres, enfim, a gente está falando de opressão. Isso é muito diferente, porque a opressão ela vai te limitar na sociedade, ela vai encurralar você e vai impedir com que você se desenvolva. Então, a gente tem uma situação que é assim: temos cidadãos e cidadãs vivendo pela cidade de São Paulo e outras cidades, enfim. Só que a gente não está exercendo a nossa cidadania, porque a gente ocupa um não lugar. Né? Então, a mulher trans ela não tem espaço dentro de uma parada gay, porque existe uma situação de opressão, onde ainda tem uma prevalecência do poder masculino ali dentro. Né? Ainda que seja dentro do movimento LGBT, ela ainda está ali. Agora, a gente está falando de um país onde mais se mata mulheres trans, a gente está falando de um país que também tem altos índices de feminicídio, a gente está falando de um país que tem o genocídio da população negra, tanto de homens negros quanto de mulheres negras. E isso ele é estrutural, ele é institucional. Então, essa coisa de uma mulher trans não ter um emprego, de uma mulher não ocupar um lugar de uma presidência, de um determinado... de uma multinacional, sei lá, de uma empresa bacana, de uma pessoa negra precisar de cota para adentrar um espaço universitário, isso vem da opressão. E a opressão ela não vai se dissolver pelo contato. Né? A gente precisa de políticas públicas que façam as pessoas entenderem que o espaço é diverso e que ele deve ser ocupado por todos os atores, ser representado, e que a invisibilidade não pode acontecer. Então, a opressão ela é muito mais prejudicial para a própria sociedade, porque ela está colocando sujeitos à margem. A gente tem o centro, né, que é o poder masculino, branco, hétero, mas aí a gente vai tendo umas descendências ali, umas bifurcações, enfim, como é que queira chamar, que vai colocando seres à margem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o Jogo dos Privilégios, que eles colocam uma série de pessoas e vão fazendo uma série de perguntas, e alguns avançam, outros recuam. Quem fica lá na frente é o homem branco, então ele é o topo da pirâmide.
Então, dentro do feminismo negro, a gente tem essa marcação de território que é dar nome às coisas. A gente precisa dar nome às coisas, porque esse é o primeiro passo para jogar luz naquele problema, para que a gente consiga discutir. Antigamente, a gente tinha preconceito com pessoas com tatuagem, né? Então, você falava, nossa, deve ser drogado, deve ser louco, deve ser isso, deve ser aquilo. Esse preconceito se dissolveu. Hoje em dia, eu vejo um monte de gente fazendo tatuagem, inclusive pessoas bem conservadoras que chegam todo tatuado nos lugares. Então, é um preconceito. Ele se dissolveu, as pessoas viram que não era bem assim. Agora, quando você coloca racismo, machismo, enfim, LGBTfobia como preconceito, você está contribuindo para esse pensamento de achar que isso hoje em dia não existe mais. Hoje em dia os negros convivem com os brancos, hoje em dia as mulheres trans estão até na televisão fazendo anúncio da Avon, desculpa, não podia falar. As pessoas estão por aí e tal, não sei o quê. E não é bem assim. O fato de um ser que pertence às minorias, e aí mais um ajuste. Quando a gente fala em minoria, a gente está falando em minoria no acesso aos direitos. Não é a minoria quantitativa, é no acesso aos direitos. Então, quando a gente fala em minorias, a gente não pode se pautar pela convivência aparentemente amigável, porque mesmo dentro dos espaços, quando uma pessoa que pertence às minorias elas entram, é uma batalha para entrar, depois a outra batalha para se manter, né? E outra batalha para conseguir conviver com as pessoas, porque a opressão, o sentimento de opressão, ele fica extremamente enraizado. Aí a gente tem, por exemplo, pessoas que estão militando dentro do feminismo que não conseguem entender a questão da estrutura e que reproduzem o comportamento do opressor, né? Falta o raciocínio, falta a leitura, falta o aprofundamento do assunto. E falta, inclusive, entender o que está fazendo. Porque o fato de se intitular eu sou uma feminista radical não quer dizer que seja. Você está dando um nome ali, mas o seu comportamento está mostrando outra coisa, né? Porque, se não teria entendido a questão da performance, de gênero, das coisas que estão estruturadas na sociedade e tal. Então, é importante a gente diferenciar isso. Preconceito é uma coisa, opressão é outra. A opressão, ela mata. O preconceito, nem sempre, ele vai matar, né? Então, são coisas mais aprofundadas, né? As minorias sociais aí, que têm um acesso aos direitos totalmente bloqueados, a gente está oprimido e a gente ocupa o não lugar da invisibilidade, da exclusão, da segregação, tanto no espaço das cidades, que a gente tem ali o centro, onde tem toda a infraestrutura, toda a política que se pensa é para quem está na região central, todas as melhores oportunidades de emprego é para quem está na região central. Conforme você vai se afastando, você vai para a margem, você vê a pobreza, a miséria, a criminalidade, aliás, a impunidade, uma série de coisas acontecendo ali. É a lógica Casa Grande Senzala se reproduzindo no espaço urbano, né? Então, a gente precisa deixar isso bastante claro na nossa cabeça, na nossa mente, nas nossas discussões. Precisa dar nome. Kimberly Crenshaw, que é uma jornalista que deu nome ao conceito de interseccionalidade e aplicou, fez a gente denominar isso dentro do feminismo negro, ela fala sobre isso. A mulher negra fica na encruzilhada ali das opressões, né? Ela está dentro do movimento negro, mas ela é uma mulher, então ela vai sofrer opressão de gênero ali dentro. Aí ela vai para o feminismo, só que ela é uma negra, então ela vai sofrer a opressão racial ali dentro. Então, se a gente não dá nome, a gente não consegue pensar em soluções, enfim, é o extremo da invisibilidade, você não dá nome adequado para as coisas. Diagnosticar, né? Exatamente. Você só consegue curar aquilo que está claro, exatamente, diagnosticado, exatamente. enunciado. Preconceituoso todo mundo é. Agora, opressor nem todo mundo. Exato. No caso das feministas radicais, por exemplo, elas estão reproduzindo um comportamento com que elas também estão sofrendo, né? Só que elas não entendem isso. Elas não entendem que elas não podem chegar para uma mulher trans e exigir dizer que elas não são quem elas estão dizendo que elas são, porque fazem isso com todas as mulheres. Então, elas vão reproduzir o comportamento opressor ali. Como é que eu posso dizer para uma mulher trans que ela não é mulher e que ela não tem espaço dentro do feminismo? Isso não existe. Ela é uma vivência de mulher, sim. Ela é uma vivência do feminino, sim. E tem a questão da performance. Então, se uma feminista não entende a questão da performance, da estrutura, então, desculpa, ela está numa militância completamente equivocada. Boa noite, meu nome é Paulo. Boa noite, eu Paulo. faço parte de um coletivo trans chamado Transinformativo. Minha pergunta é para a Karina. Você comentou várias vezes a questão do corpo da mulher, da roupa, né? E pegando essa fala da Joyce, dessa opressão que a mulher sofre, né? Pela sua roupa,
porque fica pensando, que roupa que eu vou pôr. Só que no ano passado surgiu uma pesquisa divulgada amplamente que mais de 50% das mulheres acham que as mulheres são, sim, culpadas por sofrerem abusos ou sofrerem algum tipo de assédio, né, na rua. Não necessariamente serem estupradas, apenas um assédio. Então, como você comentou muito disso, eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. A mulher oprime a mulher? Nesse ponto, né? Oprime, porque é isso, essa coisa que a gente está falando da construção da cidade, que é da educação, que é, né, dentro de casa, na escola. Desde pequena a gente é educada, por mais que um monte de gente possa ter aprendido outras coisas em casa, coisas mais legais, né, a estrutura não é legal. A estrutura diz que a mulher deve ficar nesse lugar, que esse lugar é o certo, esse tipo de comportamento é o certo, né? Tem aquela coisa, tá numa roda, tá num bar conversando com um amigo, varará, e alguém fala um palavrão, sei lá o quê, peraí, a menina está aqui, né? Como se não pudesse ouvir palavrão, muito menos falar, né? As mulheres se oprimem, sim, as mães oprimem as filhas, isso é uma realidade, está dentro da estrutura, não é só... Faz parte dessa coisa que a gente está falando aqui, né? Não é que o homem, não é o homem que é o monstro que vai, né? É uma coisa estrutural, O racismo, o machismo são estruturais, eles fazem parte disso, né? A gente cresce ouvindo, eu ficava louca com isso quando eu era, sei lá, eu pré-adolescente, que rolava muito essa coisa o homem, eu sempre ouvi isso, né? O homem tem uma coisa visual muito forte, né, sexual, de atração. A mulher não. Gente, estão me falando isso, não sou eu que sei, né? A gente ouve isso e eu vejo um monte de mulher, né? Na época eu ficava, gente, está todo mundo repetindo isso, elas repetem isso, né? Elas ouvem que é assim e repetem isso, né? Elas não se ouvem, elas estão ouvindo que a mulher não liga para isso, né? A mulher não é assim, não. Né? Mesmo quando você está lá gritando, aí vem outra mulher e chega para você, não, mas mulher não liga para isso, você que está bem louca, né? Claro que sim, existe, sim. E aí até que um belo dia ela vai descobrir, né, que não, mas tem, olha feio, né? Passa lá, tem uma coisa muito tipo, se tem um casal, né? O homem respeita o homem que eu falo, por favor, desculpe meninas, o homem estrutural. Tem essa coisa, né? Respeita a mulher se ela está acompanhada de outro homem. E com as mulheres não acontece isso, né? Elas não, se tem um homem, se tem uma mulher e se ela quer ir naquele cara, não interessa para ela. Isso para ela eu estou dizendo, não é ela, você também é a mulher estrutural, sei lá. E inventei isso agora, né? Um homem estrutural, uma mulher estrutural, a louca. Mas deu para entender? Rola muito isso, né? Ela passa por cima da outra, não interessa, né? Os caras têm esse respeito entre eles, né? E as mulheres não. Tem isso, né? É mais uma. E a gente cresce com isso, né? Na novela, no filme, briga de mulher vai ser sempre engraçado, né? Vai ser sempre engraçado, tá puxando o cabelo, grita, chuta, cai, parece a calcinha, né? E os caras não, é sempre a honra, é sempre eu vou matar, eu vou dar um murro de verdade, né? Todo mundo se oprime, né? Não é todo mundo se oprime mesmo, eu acho. Essa opressão da mãe com a filha, eu nunca tinha pensado nisso, que rola, senta direito, não fala assim. Sim, eu sei, meus pais sempre falavam isso, sempre tem essa coisa, né? Senta direito, você não sabe usar saia, vai dizer, senta direito, você vai cair, você vai não sei o quê, você cresce ouvindo isso, né? Agora eu fico emocionada quando vejo, por mais que seja moda, tem moda que é massa que seja moda, né? Um monte de menino andando de skate, tipo, não tinha, eles queriam andar de skate não rolava, não era coisa para mulher andar de skate. Né? Futebol, muito menos. Tipo, sempre que joga futebol, não podia. Né? E é sempre essa coisa de você vai cair. Você sobe, cuidado, você vai cair. O menino não vai cair. Né? Então, você sempre fica aquela coisa... a ideia da fragilidade. Né? Você vai cair, o que vai acontecer? Não vai passar do chão. Né? Assim, e por mais que você possa, você tem o direito, você possa ter desbocada, falar cu, o ânus, né? Aquilo não é... Você está rompendo barreiras. Né? Você está rompendo barreiras. O certo para uma mulher está... de outra forma, por mais que ela possa, em certos lugares, ter mais liberdade para fazer essas coisas, o ideal é que não. Né? Leila Diniz que o diga. Né? Oi? Leila Diniz que o diga. Né? No tempo dela foi a... Agora, essa coisa do mulher oprimir mulher e tal... No ano passado eu escrevi um texto falando sobre isso, né? Porque as pessoas têm essa coisa de que porque eu estou no grupo do oprimido, eu sou um coitado e eu não coitado no sentido do vitimismo que acusam os movimentos sociais, as pessoas que militam, enfim.
Mas dá essa impressão de que a gente está super perfeito, e não é. Eu escrevi um texto falando justamente sobre isso, falando das micro-opressões, que são opressões que acontecem ali dentro dos grupos dos oprimidos. Elas não são estruturais, mas elas contribuem com as estruturas, né? Porque uma mulher vai oprimir a outra, sim. Uma pessoa negra também vai oprimir a outra, né? Só que é uma coisa muito mais sutil e ela vai colaborar, ela vai fortalecer. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem um vereador em São Paulo, que é um homem negro e um homem gay, e que ele renega essas duas condições dele. Eu não preciso falar o nome, acho que todo mundo sabe quem é que eu estou falando. E aí você fala assim, tudo bem, mas só que ele também vai sofrer o racismo em todos os níveis. O fato dele não acreditar que o racismo existe não vai livrar a cara dele em nenhum momento, né? Mas ele está, de alguma forma, reproduzindo o discurso do opressor, né? Ele está colaborando, ele está endossando aquele discurso que vai se voltar contra ele. Então, ele não está solidificando nada, mas ele está trabalhando para que aquilo que está solidificado se mantenha, né? E com as mulheres acontece a mesma coisa. Agora, a gente tem que ter uma certa generosidade com relação a isso, porque, se a gente volta novamente na questão das estruturas, as coisas foram construídas dessa forma. Então, não dá para eu exigir, por exemplo, da minha mãe, que ela me compreenda de uma maneira, sabe, mais aprofundada, porque, no tempo dela, certas discussões não estavam chegando até ela. As pessoas negras também, da mesma forma. As pessoas não estão falando, nossa, como é que existe um vereador que é negro e não gosta de si? A pessoa negra é ensinada desde cedo a não gostar de si, as mulheres são ensinadas desde cedo a serem inferiorizadas e tal. Então, quer dizer, dentro a gente atua com essa coisa da subjetividade mal formada, que gera auto-ódio, auto-rejeição, em todos os níveis. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, acho que era eu não lembro de quem era, eu lembro que era de um homem trans famoso aí, que é favorável ao discurso do Bolsonaro. E aí todo mundo ficou chocado que estava comigo vendo, mas, gente, é isso que está sendo passado, é isso que está sendo ensinado. Então, é ruim, é chato, é perigoso. Eu lido diversas vezes com mulheres que reproduzem o discurso machista, com pessoas negras que reproduzem o discurso racista, enfim. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar, porque é falha na educação, é falha na comunicação. Por isso que, muitas vezes, as pessoas acham que não é legal, por exemplo, uma pessoa que é das militâncias e num espaço como a Rede Globo, por exemplo, né? A gente está aqui dentro de uma bolha, então o nosso discurso ele está aqui circulando entre pessoas que estão dentro do debate, que têm acesso a esse debate. Agora, que compreendem. Exatamente. Agora, tem muita gente que não tem. Tem muita gente que vai ligar a televisão no fim do dia e aí ela vai colocar na Rede Globo de televisão e vai ver lá uma pessoa trans, uma mulher travesti, um homem transexual, uma pessoa negra, uma feminista negra, fazendo um discurso que ela não vai ouvir em nenhum outro lugar. E isso é o pontapé inicial para que ela se aprofunde, para que ela, de repente, surja, né, tenha o interesse de buscar mais, né? Então, quer dizer, as microopressões, elas existem, a gente tem que lidar com elas com muito cuidado, porque eu acho que a intenção de todas as militâncias ou pelo menos deveria ser, de abarcar o maior número de pessoas. Teve muita gente que foi contra, muitas mulheres, inclusive dentro do próprio feminismo, que achou que era negativo a primavera feminista. Agora tem um monte de gente que virou moda ser feminista. Não, a gente quer que cada vez mais mulheres virem feministas, sim. Eu quero que as mulheres entendam que quebra os estereótipos da mulher feminista, para que o discurso vá cada vez mais longe, para que elas entendam que o feminismo é para todas as mulheres, inclusive se ela também não quiser ser, tudo bem, está tudo ok. Né? Mas não tem essa coisa da moda, não tem, é para chegar. Então, as militâncias elas têm que entender que, para a gente quebrar essas reproduções do comportamento opressor dentro dos grupos oprimidos, é importante que os discursos eles cheguem, que as pessoas tenham todas a oportunidade de ter acesso. Só para finalizar, eu sempre fui a chata da família, porque eu sempre tive essa mentalidade mais, né, enfim. E, hoje em dia, eu vejo que muitas mulheres dentro da minha família elas já não se incomodam mais com as minhas falas, com os meus discursos, e elas começam a ter certas reações, ainda que elas não se assumam feministas, algumas reações que são reações oriundas do discurso feminista. Então, tem mulheres que já têm uma autoestima diferenciada, que já estão questionando essa coisa do padrão de beleza. Por que eu tenho que ser magra? Por que eu tenho que alisar o meu cabelo? Enfim. Então, assim, os discursos eles precisam chegar. E a gente tem que ter essa generosidade de ter paciência. É muito chato, mas a gente tem que ter essa generosidade de ter paciência para não ficar falando só com quem já está dentro da bolha, ter convertido, como diz Jamila Ribeiro,
para que os discursos vão longe e cada vez mais pessoas venham para essas lutas e tomem consciência e se apropriem das lutas que são de todos, né, na verdade. Só uma coisa que eu lembrei da roupa, que você falou da roupa, eu lembrei agora da coisa, que é tão forte essa coisa do domínio sobre o corpo das mulheres, sobre que roupa, né? Em cada sociedade que você vai, né, você percebe a organização dela e um monte de coisa política a partir das roupas das mulheres, né? Está ali nelas tudo que existe naquela história. E aí, dentro dos grupos também, que lutam pelas liberdades e tal, também existe isso. Né? O seu jeito de se vestir, de se comportar, muitas vezes acaba tirando a moral do que você vai falar. Né? Eu lembrei de uma situação que eu estava num show, porque eu recebo algumas críticas por isso. Né? Tinha uma mulher que estava assistindo o show na primeira fila, ela estava gostando que ela estava na primeira fila, e estava prestando atenção. E aí, quando acabou, ela veio para mim, ela já estava com a cara feia assim, o tempo todo, mas tudo bem, né? Não conheço ela, pode ser que a cara dela seja aquela mesmo. Mas aí, quando acabou o show, ela chegou meio... e falou, eu quero falar com você. Eu já achei estranho, porque tinha acabado o show, estava... tudo bem, né? Você quer falar comigo, mas né, eu preciso querer falar com você também. Né? Mas eu quero falar com você, porque sobre esse paradoxo das suas letras, das coisas que você fala... E essa roupa que você veste no show, e você fica rebolando no show, e usa esse maiô, e nananã. Eu disse, tá bom, aí corri. Não voltei nunca mais para falar com ela. Mas eu poderia falar com ela em outro momento, mas depois do show eu realmente estou um lixo, estou exausta, não ia querer entrar nessa história. Mas, assim, estava incomodando ela, né? Uma mulher que estava ali, que gostava do show. Ela foi porque foi ver meu show, né? Ela estava afim, mas estava incomodando a minha roupa, o meu jeito de dançar. Ela queria falar sobre isso. Né? Para ela, eu rebolar, eu dançar até o chão, ficar de cabeça para baixo, ficar de bunda para cima, tirava a força do meu discurso. Né? Aí foi só eu lembrar dessa coisa da roupa. Né? É muito boa essa reflexão e essa coisa... A gente falou um pouco sobre isso, sobre como a igualdade é uma bandeira difícil, ou talvez... porque a gente não é igual no fim do dia, mas como a equanimidade é uma bandeira, é um caminho, é um norte mais tangível. E daí eu fico pensando na equanimidade mental também, né? Porque ela estava mentalmente incomodada, certamente é uma questão dela, que ela está projetando em você, e boa parte das vezes é uma questão que alguém está projetando em você, mas que é dele, assim. Essa coisa do funk mesmo, né? Ficar, funk é machista, funk é machista, funk é machista. Gente, tudo é machista, né? O funk não é especialmente... machista, né? Mas tem muito essa coisa, como se hipersexualização da mulher, tá, não sei o que, tá, mas você perguntou para ela, né? Você perguntou para ela se ela está adorando estar ali com aquela roupa, rebolando daquele jeito, daquela dança, né? Então, até nesses momentos tem uma coisa de botar a mulher numa condição de não, ela tem que ser vítima de qualquer forma, né? Ela não pode ser dona do que ela está fazendo, ela não pode querer, né? Fala mal de Anitta sem saber nem que música a Anitta canta, né? Vê uma imagem, não vê uma mulher ali, não vê uma, né? Independente de eu achar ela maravilhosa, ou dependente de eu achar ela maravilhosa, né? Mas assim, não sabe nem o que é, né? A mesma coisa, a Anitta, ou a outra, é uma gostosa aí que está cantando, né? Então tem que ter cuidado com isso. Boa, muito boa a reflexão. Acho que nosso tempo esgotou, né? Sim. Eita, se esgotou. Deixa eu falar uma coisa esgotada bem rapidinho. É porque eu acho que é importante, que a gente não falou e também nem vai dar tempo de falar, mas talvez sugestão, Aninha, louca, querendo dar sugestão, né? Se tiver volume 2, volume 3 do Gênero na Cidade, que é as mulheres que moram na rua, né? Eu lembrei disso algumas vezes, a gente falando, que a gente não tem um representante delas aqui, que de repente pode ser legal, né? Um representante... já tem a ideia. Que né, as mulheres que moram na rua, elas Ave Maria, né? Se a gente que mora na casa, quando sai na rua desse jeito, quem mora na rua... E eu até esqueci, se alguém souber, tem algum viaduto aqui que elas se juntaram. Tem um monte de mulher se juntou para morar, né? Se tornaram amigas e formaram uma família porque elas não estavam conseguindo viver sozinhas, né? Entre homens. E tem a questão ainda dos filhos, né? Que aí elas têm medo de perder a criança, porque aí passa e leva o filho porque ela mora na rua e não tem condição de cuidar daquele filho. Então, além de tudo, você ainda tem que esconder seu filho para não levarem de você, né? Só lembrar disso. Agosto, é isso? Que vai ser esse tema? Agosto. A gente vai falar de invisibilidade em agosto. A Aninha está aqui nos contando. Quer falar? Não, então tá bom. É só isso. Agosto, gente. Agosto, pessoal. Agosto é bom, agosto é mês da rua. É bom.
Para quem não ouviu, outro tema importante, além desse da invisibilidade que acontece em agosto, é o tema dos presídios. E a gente vai trazer gente de lá. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo Itaú Cultural por mais uma vez abrir esse espaço com relevância e com excelência. Foi um prazer estar aqui essa noite. Um abraço para quem está nos assistindo pela internet. Um beijo muito grande, Maitê, Joyce, Karina, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite e espero que vocês saiam daqui reciclados e a gente não confunda mais opressão com preconceito. Boa noite.